A história começa com o nosso protagonista, Kai, olhando para essa garota que está toda acorrentada e ele se pergunta se ela é um demônio ou um anjo. A garota pede ajuda diretamente para ele, mas Kai mal pode acreditar que ela está pedindo ajuda a um humano. Humanos e outras raças têm estado em uma guerra intensa, mas essa garota não tem ideia disso. E Kai está ficando irritado e frustrado porque parece que ninguém se lembra do que é realmente o mundo. Então voltamos no tempo e vemos Kai fazendo o que costuma fazer, cuidando de um cemitério. Seus amigos querem que ele se apresse, mas Kai leva isso muito a sério. Neste mundo há 5 raças: os demônios, com seus poderes mágicos incríveis; os celestiais, que são semi-humanos como anjos e elfos; os espíritos, que são criaturas que possuem tipos especiais de corpos como fantasmas. Também existem as bestas míticas, que são monstros enormes como dragões. E então, claro, você tem os humanos. Essas 5 raças estão em guerra, e é super importante garantir que não acabemos em outra grande guerra. Kai faz parte da Federação Erza, e eles têm a tarefa de vigiar o cemitério onde os demônios foram selados. Kai fica de olho nesse cemitério por 5 minutos como sempre, e percebe que nada de estranho está acontecendo. Os demônios continuam bem selados, sem dúvida. O colega de trabalho de Kai, Aslan, não entende por que Kai está levando seu trabalho tão a sério, mas Saki aponta que isso é bom para eles porque podem relaxar. Não houve nenhum demônio se libertando daquele selo em um século inteiro. Mas Kai lembra sua equipe de que ainda é o trabalho deles. Existem 4 cemitérios ao redor do mundo, e Kai aponta às pessoas encarregadas que estão levando seus trabalhos tão a sério, e isso porque se um demônio escapasse seria um caos total. A galera do Kai gostaria que ele relaxasse porque já faz um tempo desde que um demônio se libertou, mas Kai não vai baixar a guarda. Ele declara que vigiar aquele cemitério é seu dever. Algum tempo depois, vemos Kai treinando duro, mas avisaram que ele, como soldado de baixo escalão e mexendo com uma besta mítica para treinar, isso é um perigo de outro nível. Mas o Kai não dá a mínima, ele luta mesmo assim. Acontece que seus ataques não fazem nada contra aquela fera. Saki fica preocupada, então ela desliga o holograma e deseja que Kai não se esforce tanto. Mas Kai acha que o treinamento seria inútil se ele não arriscasse tudo. Saki realmente admira a determinação de Kai. Ela pensa que se ele estivesse por perto durante a Grande Guerra, seu nome seria lendário como aquele profeta chamado Cid. Mas Kai não consegue se ver vencendo contra esses 4 heróis como Cid fez. Saki analisa cada herói das 4 raças e ela nem consegue imaginar o que eles teriam feito se ainda estivessem por aí. Felizmente, o profeta Cid conseguiu derrotá-los usando a espada brilhante dada por algum deus chamado Soulaka. Há muitas provas de que os 4 heróis existiram, mas não há evidências deste profeta Cid. Não há fotos, nem vídeos, nem nada. Saki muda de assunto porque a amiga Jan vai ser promovida e ela quer organizar uma festa. Jan está sendo transferida para a sede com apenas 17 anos, tornando-se a pessoa mais jovem já escolhida. Ela é uma verdadeira elite entre as elites, então eles precisam dar a ela algo mais do que apenas um buquê, como Aslan sugeriu. Então, Kai recebe uma mensagem de Jan e Aslan a lê em voz alta. Jan quer se encontrar com Kai, mas ela quer que eles mantenham isso em segredo de Saki e Aslan. Kai tenta disfarçar dizendo que a mensagem não é realmente de Jan, mas é tarde demais, e Aslan está se perguntando se Kai tem algum caso secreto com Jan. Eles tentam descobrir mais informações, mas Kai só decidiu ir correr. Na manhã seguinte, Kai se encontra com Jan, e ele está feliz que ela realmente apareceu na hora, porque ela geralmente se atrasa muito. Ela se pergunta por que Kai está todo arrumado quando está de folga, então ele explica que acabou de sair de seu treino matinal, algo que ele faz todo santo dia. Jan quer que ele vá com ela enquanto ela vai fazer compras de presente, e ela diz que está procurando presentes para Saki e Aslan. Ela sabe que eles estão planejando dar algo para ela, então ela quer dar algo em troca. Jan diz que provavelmente não os verá novamente, mas Kai garante que ela vai voltar como cadete após sua transferência em cerca de 2 anos. Jan prevê que até lá Saki e Aslan terão terminado o serviço militar e estarão vivendo a vida civil. Só ela e o Kai ainda vão estar na correria militar. O Kai está totalmente a bordo com ela, mas ele percebe que ela está chateada. Ele sabe o que está acontecendo, e a tranquiliza para não se preocupar porque ele tem certeza absoluta de que ela vai superar o pai dela, o grande chefe na sede da Erza. Eles continuam se divertindo, mas Kai não liga muito para as compras de Jan porque ele está procurando algo para ele. No final, Jan agradece muito a Kai por ajudá-la a conseguir alguns presentes legais. Então, eles começam a conversar sobre como o pai de Jan levou Kai para visitar o cemitério quando ele tinha apenas 10 anos. Kai entrou naquele cemitério e quando voltou, estava contando a todos sobre ter visto a espada de Cid. Kai tem uma memória vívida de como era naquele cemitério e de como quase conseguiu colocar as mãos na espada brilhante. Naquele dia, Kai começou a pregar sobre a importância de manter os demônios bem trancados no cemitério. Jan se pergunta onde eles estarão no futuro, mas Kai aponta que ela simplesmente estará de volta em 2 anos. Mas não é isso que ela quer dizer, porque ela está falando sobre o que vem depois. Jan quer que eles façam uma promessa para o futuro, mas Kai começa a surtar, porque coisas estranhas começam a acontecer. Jan não tem ideia do porquê ele está agindo tão estranho, e agora Kai está se perguntando se ele é o único vendo essas coisas malucas. Jan continua conversando como se nada de estranho estivesse acontecendo, mas Kai está completamente horrorizado, enquanto ela é sugada para um buraco negro.
Então, do nada, uma voz misteriosa anuncia que o mundo está reencarnando e é hora de reformular tudo. Poucos momentos depois, Kai volta a si, mas se encontra em um mundo escuro e bagunçado. A situação fica séria quando um demônio gigantesco e assustador aparece bem na frente dele. Essa fera libera um ataque mágico insano em Kai, e ele mal sobrevive usando sua bainha de espada como escudo. Kai não consegue acreditar que um demônio de verdade está lá, pronto para liberar outro ataque infernal. Kai corre para sua espada e rapidamente a carrega com balas. Sua arma é versátil, pois pode disparar balas e cancelar a magia do dragão. O dragão consegue falar e fica impressionado com as habilidades de cancelamento de Kai. Kai explica dizendo que usou algumas balas élficas modificadas com magia élfica, mas o demônio continua avançando contra ele, e Kai não demonstra nem um pouco de medo. Ele diminui a distância entre ele e o demônio, mostrando sua incrível coragem. A espada do Kai não consegue perfurar a pele do demônio, mas ele aproveita e dispara um tiro de perto. Exausto pra caramba, Kai explica que a bala que acabou de usar é uma bala de dragão modificada que imita o sopro de bestas míticas. É a primeira vez que ele a usa, mas Kai está animado ao ver que ele está se movendo exatamente como faz no treinamento. Ele está se sentindo muito confiante agora que sabe que pode realmente enfrentar demônios de verdade. Nessa hora, outro demônio aparece e começa a provocar, dizendo que é risível um humano achar que pode derrotar demônios. Kai fica impressionado com o quão bem esse demônio fala inglês, mas o demônio explica que a maneira mais eficaz de controlar um escravo é usando sua própria língua. Kai não entende o porquê do demônio chamá-lo de escravo, mas não há tempo para pensar. O demônio diz que Kai parece perigoso, então está pronto para eliminá-lo. Quando tudo parece sombrio, alguém salva Kai com uma granada de flash, e eles fogem. Essa garota diz à sua equipe que eles capturaram o andarilho, e ela precisa saber de onde Kai é. Kai fica chocado ao ver que essa garota é Saki, mas ela não faz ideia de quem ele é ou como ele sabe o nome dela. Kai a lembra de que são amigos, mas ela jura que nunca ouviu antes, e nem Aisling. Kai não consegue entender por que eles não se lembram dele, então ele os lembra de que são da mesma agência. Eles olham pra ele como se ele estivesse falando uma língua estranha e explicam que são apenas soldados na resistência. Agora Kai é quem está se sentindo perdido e confuso, então Saki começa a contar que eles estão com um exército rebelde humano. Isso só causa mais confusão a ele, então ele pede que eles lhe contem tudo sobre este mundo. Aisling e Saki acham que ele está todo confuso por enfrentar um demônio, supondo que ele esqueceu coisas. Eles tentam ajudá-lo a se lembrar, explicando que houve uma grande guerra entre as 5 raças, e a humanidade acabou do lado perdedor. Kai fica chocado, claro, porque no mundo dele, a humanidade venceu. Aisling continua dizendo que perderam uma guerra há mais de 30 anos, e as outras 4 raças tomaram cidades em todo o mundo. E maldição, os humanos estão lutando para sobreviver, correndo e se escondendo como se não houvesse amanhã. O mundo agora é governado por outras raças, e elas continuam lutando entre si por território. Aisling e Saki apresentam Kai a Neo-Vashil, a cidade humana. Um grupo de humanos encontrou um local subterrâneo que ainda estava intacto e o transformou em uma cidade subterrânea. Sua resistência mantém o lugar seguro, protegendo as pessoas que vivem lá ao enfrentar as outras raças. Kai se pergunta como diabos os humanos perderam a Grande Guerra, mas Aisling e Saki nem precisam dizer. É bastante óbvio. Elas apontam como aquele demônio que ele acabou de ver era incrivelmente poderoso. Eles explicam que eles se aproximam dos humanos em grupos, não deixando chance para derrotá-los. E além disso, cada raça tem um chefe que eles chamam de herói, e esses heróis são indivíduos realmente fortes. Tudo isso soa muito familiar para Kai, então ele começa a se perguntar o que diabos aconteceu com o profeta Cid, o maldito salvador da humanidade. Kai não consegue acreditar em seus ouvidos quando dizem que nunca ouviram falar do profeta Cid. Ele diz a eles que Cid é supostamente o herói que derrotou as outras raças. Aisling acerta em cheio ao dizer que se eles tivessem alguém assim, não estariam vivendo no subsolo como estão. Nesse momento, a equipe principal chega e Aisling explica que existem várias cidades humanas ao redor do mundo, com grupos de resistência em cada uma delas, todas supervisionadas pelo núcleo principal. O comandante da resistência é alguém que salvou inúmeras vidas, e Kai fica boquiaberto quando vê que é Jan, especialmente porque todos pensam que ela é um cara. Aisling e Saki apresentam K ao comandante explicando que sua memória está um pouco confusa. Jan começa a ir embora, mas K não consegue lidar com tudo isso e a impede. Ele tenta refrescar a memória de Jan sobre quem ele é e como eles estavam apenas fazendo compras alguns minutos atrás. Jan está sem saber e assume que ele a confundiu com outra pessoa. Kai não consegue nem entender que ela simplesmente não sabe quem ele é. Então ele simplesmente pergunta por que ela está fingindo como um cara. Jan fica super chocada ao ouvir isso, e Kai lembra de como ela queria superar seu pai como filha dele. Um soldado chamado Fallon aparece, e Jan decide ir embora. O novo pessoal de Kai está preocupado com ele, dizendo para ele descansar um pouco. Naquela noite, Kai começa a vasculhar alguns documentos históricos e percebe que os únicos registros que faltam são sobre ele mesmo e o profeta Cid. É quando ele percebe. Se Cid nunca existiu e os humanos perderam a Grande Guerra, então por que diabos os cemitérios onde as 4 raças estão seladas ainda existem? No dia seguinte, K pergunta a Saki sobre os cemitérios, mas ela não faz ideia do que ele está falando. Aisling deixa K pegar o carro emprestado, o que irrita Saki, mas Aisling diz que foi só instinto. K chega ao cemitério e pensa que é sua primeira viagem sozinho. Ele fica surpreso quando vê que a pedra de bloqueio desapareceu, então ele entra.
A escuridão se transforma em luz, e a boca de Kat se abre quando ele vê a espada brilhante apenas descansando ali. Isso prova pra ele que as lendas sobre Cid devem ser verdadeiras. K pega na espada da lareira, e uma voz alta lhe entrega a chave de coordenadas do mundo, chamando-a de detentora do código. De repente, uma porta enorme e brilhante se abre na sua frente, e K ouve uma garota gritando por socorro. A mente de K fica impressionada porque ele não está mais no cemitério, então ele sobe umas escadarias enormes. No topo, ele vê um monte de correntes mantendo apenas uma garota trancada. Asas dela parecem uma mistura de demônios e anjos, e a garota atraente implora pra K libertá-la daquelas malditas correntes. K está todo confuso tentando descobrir que raio de raça essa garota é, mas então ela diz que seu nome é Rin, implorando para ele salvá-la mais uma vez antes de desmaiar. K fica lá pensando se deve ajudá-la ou não. Veja, K odeia demônios, e essa garota não parece nenhum demônio. Então, mesmo não tendo certeza, ele decide libertá-la contra seu melhor julgamento. Ele pega sua espada e tenta cortar aquelas correntes malditas, mas elas são duras como pregos. Não há dano algum. Depois, ele tira suas balas, mas mesmo isso não é suficiente para quebrar as correntes. Meu amigo está perdendo a esperança porque não tem outras armas com ele. Mas então lhe ocorre uma ideia. Ele ainda tem aquela espada especial. Ele tenta se lembrar como diabos isso se chama e grita, suporte de código. E sua espada armamento começa a se transformar nessa coisa dourada de suporte de código. K mal pode acreditar que está segurando a mesma espada que Cid usou para salvar a humanidade em sua linha do tempo. Ele levanta aquela espada impressionante e dá mais uma tacada nas correntes. Por um instante, parece que ele destruiu toda a dimensão, mas tudo volta ao normal e as correntes são cortadas ao meio. A garota é libertada e começa a cair no chão, então K a pega. Assim que ela abre os olhos, ela se assusta e voa para longe dele, gritando para alguma garota chamada Vanessa sair. Ela diz que quer uma revanche com Vanessa e não é justo que ela envie um demônio fraco para tentar matá-la. Mas antes que K possa explicar que ele não é um demônio, Rin já está lançando ataques contra ele porque ela odeia demônios. Ele consegue desviar do primeiro ataque como um chefe, mas não consegue escapar do segundo raio de energia que ela lança em sua direção. E agora ele está começando a se arrepender de ajudá-la. Mas assim que a explosão está prestes a atingi-lo em cheio, ele se lembra de algo que o sistema mencionou sobre o portador do código ser capaz de quebrar o próprio destino. Então ele agarra o portador do código e corta a bola mágica ao meio. A magia desaparece, deixando K e Rin ambos chocados porque de jeito nenhum um demônio insignificante poderia bloquear o ataque dela. Finalmente, K conta tudo e diz diretamente a ela que ele não é um demônio. Ele pergunta a ela de onde diabos ela tirou essa ideia porque ele não tem asas nem cauda, então claramente ele é apenas um humano. Rin percebe que cometeu um grande erro, então ela pede desculpas por confundir K com um demônio e atacá-lo de repente. Mas ela tem um ódio profundo por demônios, então sempre que vê um, é tudo sobre aquela violência, sem perguntas. Felizmente, Kai também odeia demônios, então pelo menos ele tem certeza de que ela não é um. Mas ele ainda não sabe de que raça ela é, então ele pergunta. Mas ela implora para que ele não pergunte sobre isso. Kai concorda em deixar de lado a conversa sobre corrida por enquanto, mas ele tem outras perguntas, como onde diabos eles estão. Mas Rin também não tinha ideia. Tudo o que ela se lembra é de lutar contra Vanessa, e então de repente ela está presa neste lugar. Kai reconhece o nome e pergunta se é a mesma Vanessa que é uma heroína para os demônios, e Rin confirma. Isso surpreende Kai porque Rin está sempre brigando com heróis e tudo mais. Então ele pergunta se ela é realmente tão forte, e Rin afirma com orgulho que ela poderia destruir um exército inteiro de demônios se quisesse. Mas ela também admite que Kai é igualmente impressionante porque conseguiu bloquear seus ataques. Ela está curiosa sobre como ele conseguiu, então Kai está prestes a revelar sobre sua espada. Mas então, ele vê um portal atrás de Rin, e de lá sai um monstro muito feio. O monstro começa a falar sobre uma entidade de singularidade do destino despertando e como é uma grande ameaça para o novo mundo, então ele vai começar a fazer o que for necessário para se livrar dela. O monstro tenta atacar Rin, mas Kai entra em ação e a salva no último segundo. Esse monstro tem muito poder, então Kai diz que ele e Rin não têm escolha a não ser correr, e ela concorda. Então ele pega na mão dela e os dois fogem. Infelizmente, eles nem sabem onde fica a saída, e aquele monstro ainda tem acesso ao portal. Ele estende seu tentáculo horrível no portal e agarra a Rin. Então, ele declara que capturou a singularidade e inicia o protocolo de terminação, formando orbes para apagar Rin da existência. Kai não consegue lidar com isso, então ele decide parar de ficar parado e tomar uma atitude para salvá-la. Ele pega a espada dourada novamente e corta o tentáculo do monstro ao meio, causando estragos na dimensão no processo. O monstro vê Kai e percebe que ele está segurando aquela espada proibida, mas não consegue entender por que diabos a espada está aqui, ou como um humano como Kai conseguiu colocá-la nas mãos. Agora que Rin está livre, Kai não vai ficar por perto para descobrir o que o monstro está planejando. Ele agarra Rin e pula através daquele buraco na dimensão, levando-os de volta ao cemitério na Terra. Kai está um pouco confuso, mas está aliviado por terem saído inteiros. Rin também está muito aliviada, porque estava com muito medo de morrer. Esta é a primeira vez que alguém se importa em ajudá-la. Sua vida toda, todas as outras raças disseram que ela não fazia parte delas. E os demônios foram os mais cruéis, sempre chamando-a de abominação. É por isso que a Rin entrou naquela grande briga com a Vanessa. Kai tenta confortá-la, dizendo que sabe como ela se sente porque todos os seus amigos não se lembram mais dele. Ele se sente sozinho neste mundo bagunçado.
A história que ele lembra é uma onde os humanos venceram a grande guerra das 5 raças. Mas neste mundo, demônios parecem estar tomando conta das cidades humanas. Rin está um pouco confusa porque ela não se lembra de os demônios alguma vez terem levado a melhor contra os humanos. Na verdade, por volta da época em que ela brigou com Vanessa, os humanos estavam começando a chutar traseiros de demônios, e os demônios estavam reclamando que era por causa do herói humano. Kai fica todo empolgado e pergunta se Rin se lembra de Sid, mas ela nunca teve a chance de conhecê-lo, então não pode dizer com certeza. Kai percebe que pode ter exagerado, então ele pede desculpas a Rin, mas pelo menos eles sabem que vêm do mesmo passado, então devem estar conectados de alguma forma. Rin se aproxima de Kai e diz que ele é a primeira pessoa a ficar ao lado dela, e isso a deixa muito feliz. Um pouco depois, eles saem do cemitério. Rin pergunta a Kai o que ele planeja fazer agora, mas antes que ele possa responder, Rin desmaia de exaustão. Kai está preocupado e acha que é por causa daquele ataque que ela sofreu antes, então ele a ajuda a se levantar e diz que vai voltar para a cidade, e como ela não tem para onde ir, ele a convida para ficar com ele enquanto estiverem lá. Rin não tem certeza sobre ir para uma cidade humana porque não confia em pessoas assim. Então Kai pergunta por quê, e ela diz que não pode confiar em ninguém, exceto nele, porque ele salvou a pele dela. Ele diz a ela que deve confiar que ele a manterá segura e pergunta novamente se ela quer ir com ele. Ele diz a ela que ela pode ir embora se não se sentir à vontade, sem ressentimentos. Então, no final, Rin concorda em ir com ele. De volta à casa do Kai, o cara está deitado na cama enquanto Rin está tomando banho, e ele está completamente exausto da viagem de volta para casa. Rin nunca tinha andado de carro antes, então ela ficou apavorada o tempo todo e quase fez ele bater várias vezes. Sorte dela é que ela escondeu suas asas, então quando chegaram aqui, ninguém podia dizer que ela não é humana, mas seu comportamento estranho ainda deixou as pessoas em alerta. Ela até tentou usar um pouco de magia em um momento e Kai teve que segurá-la, mas ele entende por que ela é tão cautelosa, porque está rodeada de um monte de estranhos. Então, a atenção de Kai se volta para sua espada. Ele nem percebeu quando ela voltou ao normal, então ele a pega e está prestes a dizer: detentor do código, para ver se ele se transforma novamente. Mas antes que ele possa fazer isso, Rin sai correndo do chuveiro, implorando por ajuda, porque ela não consegue descobrir como desligar a água maldita. Kai diz que a ajudará, mas por enquanto, ele não pode olhar, porque ela não está vestindo nenhuma roupa. Assim que o chuveiro desliga, Rin se veste e começa a falar sobre como os humanos conseguiram todas as coisas boas. Mesmo com a sociedade problemática deles, eles ainda têm aquela água quentinha para tomar banho, enquanto Rin tinha que se banhar em uma cachoeira. E também os humanos têm camas macias, mas na superfície tudo está destruído. Então ela finalmente entende que Kai não estava brincando quando disse que demônios tomaram a cidade. Kai teve suas dúvidas no começo, mas encontrar Rin confirmou que ele não está perdendo a cabeça. Agora, ele sabe com certeza que estão em um mundo onde os resultados da guerra racial foram alterados. A verdadeira história é aquela onde Sid se tornou o herói humano. Mas nesta realidade, Kara nunca existiu por algum motivo. Rin sugere que eles precisam encontrar uma maneira de escapar dessa realidade e voltar para a antiga. Essa é a solução para o problema deles, mas Kai não sabe se realmente há um jeito de fazer isso acontecer. Depois disso, eles foram para a cama. Mais tarde da noite, Min acorda de repente e avisa Kai sobre umas vibrações mágicas muito fortes, significando que os demônios estão lançando um ataque. Lá fora, os demônios acabaram de atravessar o teto da cidade e estão causando estragos. Kai já sabia que a humanidade estava ferrada nesta realidade confusa, mas ele não percebeu o quão impotentes os humanos eram contra os demônios. Não há herói por perto para salvá-los também, então Kai decide que tem que entrar no lugar de Sad pelo bem da humanidade. As unidades de defesa começam a disparar balas nos demônios, mas eles sabem que as balas pequenas não vão fazer nada, então Saki corre para pegar a metralhadora. Mas bem antes de chegar até ela, um demônio aparece atrás dela, prestes a lançar um feitiço. Mas no último segundo, Kai pula e a salva, derrubando aquele demônio no chão. Ele diz para Saki usar água contra os demônios, porque se eles absorverem isso, vão ficar pesados demais para voar. E quando eles estiverem no chão, ela deve jogar algumas granadas neles. Nesse instante, Kai percebe um demônio transformando Arslan em pedra. Então, ele dispara uma bala anti-magia para quebrar o feitiço e salvar sua vida. O demônio então mira em Kai, tentando prendê-lo, enquanto outro demônio se aproxima por trás para atacar. Mas Kai desvia daquele otário e empurra o primeiro demônio para longe, enquanto Rin cuida do segundo com uma explosão. Depois, Kai agradece a Rin pelo apoio e elogia sua força. Mas mesmo com seu poder impressionante, ele não tem certeza se eles podem salvar a cidade sozinhos. Arslan e Saki correm até Kai, perguntando como diabos ele está destruindo magia com balas e derrubando demônios com seus punhos. Kai explica para eles que ele vem de um mundo onde a humanidade venceu a guerra racial. Seu estilo de luta e balas especiais vêm todos daquele mundo. Mas Saki e Arslan ainda não compram a conversa de Kai sobre linhas do tempo alternativas. Mas antes que possam fazer mais perguntas, Arslan recebe uma mensagem dizendo que 2 exploradores demônios escaparam. E se os exploradores relatarem de volta ao líder sobre a localização desta cidade subterrânea, um grande exército de demônios vai invadir e exterminar todos os humanos. Arslan diz que precisa relatar isso para o quartel-general do exército rebelde. E Saki pede a Kai para ir com eles, porque sua força o torna um ativo valioso, então Jin vai recebê-lo com certeza. Kai concorda em se juntar a eles, e todos eles vão para a sede na antiga capital real. Esse lugar foi destruído anos atrás, mas é exatamente por isso que eles escolheram estabelecer sua sede lá. Os demônios não vão pensar em procurá-los em um lugar destruído.
Quem teve a ideia foi o pai de Jin, mas ele se aposentou como chefe do exército rebelde há 2 anos por causa de uma lesão. Então Jin assumiu seu lugar. Eles chegam na sede, e tanto Kai quanto Rin são levados para conhecer Jin. Ela já recebeu os relatórios de Aslin, então ela pede a Kai para falar sobre essa linha do tempo alternativa que ele mencionou antes. Kai conta tudo o que sabe, mas os outros figurões na sala o chamam de mentiroso por fazer uma alegação tão ousada. Mas Kai menciona como ele e Jan eram próximos quando eram crianças na linha do tempo anterior. Ele menciona Aug e Ger, os apelidos que Diane sempre quis ser. Os nomes chamam a atenção de Diane, mas ela fica quieta por enquanto e decide encerrar a reunião. Mais tarde naquela noite, Diane quer se encontrar com Kai. Parece que ela está começando a estar um pouco mais aberta à ideia de que Kai pode ter estado dizendo a verdade. Não muitas pessoas neste mundo sabem que ela é uma mulher, e Aug e Ger eram os apelidos de seu pai e avô, mas isso não significa que ela acredita em cada palavra que ele disse. Ainda assim, ela acha que suas habilidades de luta e conhecimento são confiáveis. Ela apresenta um plano para se conectar com outras cidades humanas e repelir os demônios que planejam invadir Neo Vasholi. Mas Rin não está gostando. Ela acha que o plano só vai atrair mais e mais demônios com o passar do tempo. Além disso, se algum demônio de alta patente aparecer, tudo vai por água abaixo. Jane sabe que é uma jogada arriscada, mas não consegue pensar em nada melhor para proteger as casas dos sobreviventes. É então que Kai lança uma bomba. Ele diz que só precisam derrubar um demônio para resolver esse problema, e esse demônio é Vanessa, a heroína dos demônios. Diane acha que é loucura pura considerar enfrentar um demônio poderoso como Vanessa, mas Kai está confiante de que o portador do código pode lidar com ela. Ele diz que ele e a Rin vão ser os que vão enfrentar a Vanessa. Os demônios estão mais focados em brigar com outras raças, então a maioria deles não estará com a Vanessa. Tudo o que Kai precisa é que Diane e sua equipe segurem o resto dos demônios enquanto ele vai enfrentar Vanessa. Depois que Diane concorda, eles não perdem tempo e começam a se preparar para retomar a Federação Erza. A cena muda para Kai e a equipe se preparando para a grande batalha. Rin está animada, reclamando sobre o quanto ela odeia diferentes tipos de seres. Ela odeia demônios porque são sombrios e enganadores, espíritos porque são assustadores pra caramba, bestas míticas porque são extremamente selvagens, celestiais porque são teimosos como uma mula e humanos porque são fracos e frágeis. Mas o mais irônico é que ela se odeia mais porque tem um pouco de todas essas características nela. Apesar de tudo, Kai é o único que não teve medo dela, que a viu como ela realmente é e a aceitou. Ela realmente espera que ele não morra. Então, a cena muda para o exército da Federação Erza marchando em direção ao palácio do governo. Saki não acredita que seu pequeno esquadrão é o que está enfrentando Vanessa. Ela acha que o plano tem uma chance porque Diana está liderando, mas ainda está preocupada com a ideia de enfrentar Vanessa. Ela se pergunta o que eles deveriam fazer com apenas 4 pessoas, e Kai diz que uma pequena equipe é a chave para chegar a Vanessa rapidamente e sem ser notado. Saki entende, mas ainda não está animada em fazer parte deste plano arriscado. Kai então se volta para Saki e Aslan, dizendo que eles são os únicos em quem ele pode confiar para apoiá-lo. Saki ainda está bem assustada, mas Rin intervém e dá um tapinha tranquilizador na cabeça dela, o que a acalma um pouco. Rin diz a Saki para não se preocupar, lembrando-a de que ela é forte e não perderá para ninguém, exceto talvez para Vanessa. Saki pergunta nervosamente o que acontece se eles encontrarem Vanessa, e Rin confiantemente diz que ela mesma vai lidar com Vanessa, mesmo que tenha que se explodir com ela. Saki implora a Rin para não seguir com um plano tão perigoso, e Aslan interfere, compartilhando suas próprias preocupações. Ele aponta que eles não têm ideia de qual é a condição do palácio do governo, e teme que os demônios possam notá-los se eles se moverem em um grupo grande. Kai o tranquiliza, explicando que demônios são sensíveis à magia, e não vão notá-los porque humanos não têm magia. Aslan se sente um pouco mais à vontade e se pergunta se Kai aprendeu esse conhecimento em seu mundo. Kai observa que Aslan parece bastante calmo, mas Aslan admite que suas mãos estão na verdade tremendo. Ele acrescenta que se conseguirem derrotar os demônios, serão famosos em todo o mundo e talvez até recebam algumas recompensas. Kai diz a ele que é mais confiável do que o Aslan que ele conhecia e diz que está contando com ele. Eles então chegam ao destino, prontos para o que vier a seguir. Jan faz um discurso para elevar o moral dos soldados. Ela sabe que alguns deles podem estar preocupados por causa do curto tempo de preparação, mas ela os lembra de quanto tempo eles vêm lutando. Ela diz a todos que a luta foi apenas a preparação para hoje. Eles só estavam cultivando seu espírito e vontade de lutar por tanto tempo, mas agora é hora de revidar e fazer suas vozes serem ouvidas. Eles vão para a capital através de uma passagem subterrânea e Kai fica chocado ao ver o palácio do governo em ruínas. Os demônios patrulhando o palácio os avistam e atacam com magia de gelo. Kai dissipa a magia com sua bala e derrota o demônio com sua espada. Mais demônios aparecem e Rin usa sua magia para acabar com todos de uma vez, mas Kai finge que uma de suas balas fez isso. Aslin e Saki ficam surpresos ao ver uma bala tão poderosa e Kai diz a eles que é sua bala mais forte. Ele então pergunta a Rin se ela pode sentir Vanessa e ela descobre que Vanessa está no último andar. Kai diz a Diane que vai procurar o herói demônio, começando pelo último andar no lado norte. Diane diz que vai acompanhá-lo parte do caminho, mas falam em forma que as escadas no lado norte estão destruídas, então eles devem usar as do lado sul. Diane entende e ordena a um grupo de soldados que fiquem parados e não deixem nenhum demônio entrar no palácio do governo. Ela ordena a outro grupo que resgate os prisioneiros do subsolo, e seu grupo pega as escadas de emergência no lado sul.
No caminho, Falon pergunta a Kai sobre o ataque de relâmpago de antes, percebendo que ele não foi responsável, já que ela nunca ouviu puxar o gatilho, e descobre que foi obra de Rin. Diane então pergunta a Kai se ele ainda está disposto a lutar contra Vanessa sozinho, e ele diz que sim. Ela então informa que os demônios devem estar se reunindo em breve, e Rin então nota um diabrete invocando um grande demônio em seu caminho. Eles chegam tarde demais para pará-lo, e ele invoca o demônio. O demônio agarra um dos soldados, mas Falon o salva, dizendo aos outros para seguirem em frente enquanto ela lida com os pequenos. Eles a deixam para trás para enfrentar o demônio, e do lado de fora, o grupo de soldados também está lutando contra alguns demônios, e o segundo grupo salva os cativos, e Diane e os outros entram em uma sala. Jane é atingida por um poderoso ataque de raio assim que entra, mas ela está totalmente bem. Rin percebe que ela está vestindo uma roupa élfica, e Diane explica que é um item mágico chamado Vestimenta da Luz Sagrada, que eles conseguiram em uma aldeia élfica. Jane diz que é a melhor coisa para a resistência mágica. Ela diz a eles que suas forças lidarão com o demônio e pede para seguirem em frente. Kai e seu grupo avançam e colocam algumas braçadeiras. Saki fica surpresa ao saber que essas braçadeiras os manterão escondidos dos demônios e se pergunta como funcionam. Rin tenta explicar que é uma magia de barreira, mas Kai a alerta para não fazê-lo. Rin diz que um humano a fez copiando a magia de barreira angelical. Ela explica que ele desvia a luz para escondê-los, e eles continuam. Um demônio se aproxima deles, e Saki tenta atacar, mas Rin a impede. O demônio passa bem ao lado deles sem perceber. Todos ficam aliviados de que a barreira está funcionando, e logo eles chegam à sala de disjuntores. Eles dizem para Saki e Aslan ficarem lá, e cortarem a energia se parecer que estão perdendo para Vanessa. Kai explica que eles vão usar a escuridão para escapar, e ele enviará um sinal quando for a hora. Kai e Rin continuam, mas então ouvem um alarme. Kai se preocupa que eles tenham sido encontrados, mas Rin diz que sua barreira ainda deve estar ativa, e Kai percebe que pode ser os sensores infravermelhos do prédio. Eles continuam e avistam alguns demônios esperando por eles. Um demônio diz que as máquinas humanas são úteis às vezes, revelando que os demônios usam um sistema de vigilância para rastreá-los. Kai pergunta se este demônio mantém o sistema, e ele descobre que Vanessa sugeriu usá-lo. Como os escravos cuidam da manutenção, é sem complicações, e o herói demônio ficou satisfeito com a invasão. O demônio está curioso para saber por que eles arriscariam uma missão suicida. Kai pede a ele para guiá-los até Vanessa, mas o demônio diz que os usará para seu próprio divertimento. Ele e os outros demônios então atacam Kai, mas Rin rapidamente voa para fora do caminho e o leva para as escadas que levam ao próximo andar. Ela bloqueia os demônios e diz a Kai para seguir em frente enquanto ela os enfrenta. Kai não está feliz com este plano, mas não tem escolha, então ele segue em frente. Os demônios então sentem o cheiro de todas as raças vindo de Rin, e ficam confusos sobre o que ela é. Rin diz que não sabe e admite que odeia demônios, e se prepara para atacá-los com sua magia. Kai então encontra o quarto de Vanessa, e fica surpreso ao ver que o herói demônio é uma súcubo atraente. Em seguida, cortamos para Gianni lutando contra o demônio de antes, com os outros dando apoio com tiros. Gianni tenta atacar o demônio, mas ele agarra sua espada e a ataca com magia de fogo. Sua roupa élfica a protege, e o demônio percebe isso. A espada de Diane então se transforma em um arco, e ela o usa para derrubar o demônio. Antes de morrer, o demônio percebe que Diane está usando itens mágicos angelicais e élficos, e avisa que esses itens irão drenar sua força vital porque humanos não conseguem usar magia corretamente. Jane o derrota e diz que escolheu a morte de livre vontade. Ela explica que esse é o tipo de determinação que um humano precisa para derrotar demônios. Outro demônio desce de cima para atacar Diane, mas Falon aparece para salvá-la. O demônio reconhece Falon e se pergunta se ela é a Dragonar que comanda um dragão chamado Fong. Falon nega e Diane espera que as coisas estejam indo bem no andar de cima. A cena muda para o último andar, onde Vanessa pergunta a Kai se ele não está surpreso que o demônio mais forte seja uma súcubo. Kai diz que não está surpreso, e Vanessa acha isso interessante. Ela menciona que queria encantá-lo para se tornar seu escravo, mas não esperava essa reação. Ela pergunta se ele é o comandante que usa a vestimenta élfica, mas Kai diz que não. Ele é apenas um forasteiro. Kai diz que ele é de um mundo onde ela foi derrotada, mas Vanessa lhe diz que tal mundo não existe. Kai não se importa se ela acredita nele ou não. Ele explica que acabou neste mundo contra sua vontade e que, de acordo com a história que ele se lembra, a Grande Guerra das 5 Raças terminou anos atrás. Vanessa pergunta a Kai qual raça conseguiu derrotá-la, e ela se diverte ao descobrir que foram os humanos. Ela quer saber qual humano fez isso, e Kai diz que foi Cid. O nome traz algumas memórias para Vanessa, mas ela rapidamente as ignora e tenta usar sua magia em Kai. Mas Kai cancela seu feitiço. Kai então ataca, apenas para descobrir que é uma ilusão. Vanessa ataca por trás, mas ele desvia. Ela nota que a arma dele é incomum e percebe que deve ser do mundo antigo dele. Kai pergunta se ela acredita nele agora, mas ela o descarta como arrogante e o ataca com um poderoso feitiço de chamas. Ele desvia do ataque, surpreendendo-a. Vanessa então lança um feitiço destinado a destruir qualquer raça. O feitiço faz o prédio inteiro tremer, mas Kai usa Coat Holder para se proteger, deixando Vanessa impressionada que ele ainda está de pé. Vanessa pergunta sobre a espada que Kai está segurando, mas ele não responde. De repente, Rin acerta Vanessa com um feitiço de raio. Kai vê que Rin está muito ferida da luta anterior com os demônios. Ela explica que ficou com medo quando o prédio tremeu, pensando que Kai pudesse estar morto, por isso veio verificar. Rin desafia Vanessa para lutar com ela. Mas antes que ela possa, o monstro de antes aparece através de um portal e encontra Vanessa.
O monstro percebe mudanças estranhas em Vanessa e percebe que ela foi afetada pela palavra proibida. Ele tenta exorcizar Vanessa deste mundo, mas ela consegue se libertar e reconhece o monstro como um dos servos de Alfreia. Vanessa revida com um poderoso feitiço de fogo, ferindo gravemente o monstro, mas ele ainda está vivo. O monstro escapa pelo portal para se recuperar, e Kai fica impressionado com a força de Vanessa. Ele não consegue acreditar que Rin estava lutando com alguém tão formidável. Rin admite que a Vanessa de seu mundo não era tão aterrorizante, e que ela está genuinamente assustada com o poder dela. Vanessa então tenta curar seu ferimento concentrando seu poder, mas não funciona. Então ela decide priorizar lidar com Kai e Rin. Rin sabe que eles não têm chance contra ela. Então, antes que Vanessa possa atacar, ela voa e a derruba, dizendo a Kai para sair dali, porque ela não conseguirá segurar Vanessa por muito tempo. Rin cria uma barreira de prisão de sombra ao seu redor e de Vanessa para ganhar algum tempo. Vanessa percebe que é magia espiritual, mas é muito fraca para detê-la. Rin é lançada para trás quando Vanessa quebra a barreira, mas antes que Vanessa possa acabar com ela, Kai entra correndo para atacar. Como Vanessa está focada nele agora, ela redireciona seu ataque para ele. Kai consegue bloquear a maior parte, mas ainda parece bem machucado. Rin não consegue acreditar que deixou Kai ser morto. Vanessa a provoca, perguntando se ela planeja vingar a morte de Kai ou se vai apenas fugir. Rin está farta das provocações de Vanessa, então ela vai com tudo para garantir que Vanessa pague por isso. Rin libera todo o seu poder. Seu corpo começa a mostrar características de todas as 5 raças. Vanessa acha divertido, mas Rin não está mais de brincadeira. Ela dá um soco forte, tirando o sorriso do rosto de Vanessa. Nesta nova forma, Rin pode realmente lutar de igual para igual com Vanessa e empurrá-la, mas acontece que Vanessa estava apenas brincando com ela. Vanessa acha a forma caótica de Rin fascinante, mas ela se pergunta por que Rin não a usou antes. Se tivesse usado, talvez tivesse ganhado tempo suficiente para Kai escapar. Vanessa se pergunta se Rin tinha medo de mostrar sua verdadeira natureza ou se estava preocupada em ser chamada de monstro. Rin começa a chorar, mas Vanessa lembra de que ela só tem a si mesma para culpar. Vanessa é a heroína demônio e fará o que quiser, mas Rin teve a chance de salvar Kai e não deu tudo de si porque estava com medo. Foi a hesitação dela que levou à morte de Kai. Por mais que Rin odeie admitir, Vanessa está certa. É culpa dela que Kai está morto, mas isso não importa agora. Nada que ela faça pode trazer Kai de volta, então ela só quer morrer e levar Vanessa junto. Ela agarra a mão de Vanessa para lançar uma maldição nela. Antes que Vanessa perceba o que está acontecendo, gotas de sangue começam a sair de sua pele. Essas gotas são a força vital de Vanessa, e não há como se defender contra elas. Elas continuarão caindo até que tanto Vanessa quanto Rin estejam mortas. Normalmente, isso seria o fim do jogo para Vanessa, mas ela ainda tem uma carta na manga. De repente, Rin desmaia, e Vanessa explica que mesmo que a maldição não possa ser bloqueada, seu poder depende da força mágica do lançador. Rin normalmente teria magia suficiente para fazê-la funcionar, mas eles estão na base de Vanessa, e ela havia preparado algumas contramedidas importantes para ataques de outras raças. Atrás de Vanessa há um enorme círculo de maldição que perturba espíritos, bestas mágicas e celestiais. Como Rin é os 3, a maldição a atinge 3 vezes mais forte, então é incrível que Rin tenha durado tanto tempo. Ela nem pode se vingar de Kai, então ela apenas fica lá e pede desculpas por não ser útil. Vanessa está ficando cansada do ato fraco de Rin, então ela se prepara para acabar com ela com um último ataque. Mas antes que Rin seja morta, o ataque é bloqueado por Kai, que de alguma forma ainda está vivo. Ele diz a Rin que não há necessidade de se desculpar e que ela foi realmente muito útil porque sua luta com Vanessa lhe deu tempo suficiente para acordar. Rin mal pode acreditar que Kai ainda está vivo, e Vanessa também não pode. Então ela pergunta a ele como ele sobreviveu porque não há ser humano que deveria ainda estar de pé depois daquilo. Kai lembra-se de ter usado o Code Holder para se proteger da explosão, que é a segunda vez que isso salvou sua vida nesta luta. Mas ele guarda isso para si mesmo e apenas se prepara para enfrentar Vanessa. Vanessa está irritada porque Kai ousou desafiá-la, então ela lembra que ele é apenas um lixo que sobreviveu por sorte. O último ataque dela quase o matou, e a única razão pela qual ela não pôde terminar com ele foi porque Rin a estava mantendo ocupada. Kai diz que está lutando tão duro porque Rin arriscou sua vida por ele, então ele vai fazer o mesmo por ela. Vanessa fica intrigada e pergunta a Kai se ele tem algum tipo de plano para derrotá-la, porque está realmente curiosa para ver o que ele tem. Os humanos sempre falam muito sobre mostrar seu potencial, mas ela nunca se impressionou com nenhum deles. O herói espiritual, o herói celestial e o herói bestial têm sido uma dor de cabeça para ela, mas pelo menos ela respeita o poder deles. Quando se trata de humanos, no entanto, ela não conheceu um que pudesse respeitar, a menos que o Kai esteja prestes a afirmar que ele é forte o suficiente para ser o herói da humanidade. Kai diz a ela que não está tentando ser o herói da humanidade, mas ela pediu para ver o que um humano pode fazer, então ele vai mostrar a ela exatamente quão poderoso um humano pode ser. Daqui em diante, ele está enfrentando Vanessa como um representante da humanidade. Mesmo que Vanessa não consiga imaginar o que ele poderia possivelmente fazer para derrotá-la, ela decide levá-lo a sério. Ela usa sua magia para invocar um mini meteoro para esmagar Kai, mas Kai o corta em pedaços com o Code Holder. Vanessa está impressionada por ele ter superado a magia dela tão facilmente, mas ela ainda não terminou, então começa a lançar vários feitiços de cura. Enquanto isso, Kai liga para Aislinn e diz para ele cortar a energia, então todas as luzes do lugar se apagam. Vanessa percebe que não consegue ver nada, mesmo tendo uma chama literal no ombro, e como Kai não tem magia, ela também não pode senti-lo.
Mas mesmo sem magia, a espada está carregada de energia mágica, então ela mira na espada com seu ataque de saúde. Quando a poeira se dissipa, ela fica chocada ao encontrar Rin segurando o Cold Holder, enquanto Kai já está atrás dela. Todos aqueles anos que Kai passou treinando finalmente valeram a pena. Ele tranca Vanessa em um combo e pede pra Rin jogar sua espada para que ele possa finalizá-la. A última coisa que Vanessa diz antes de ser cortada é: "Acho que perdi. Bom jogo, humano." Enquanto Vanessa cai de joelhos, seu corpo começa a se desfazer de todos os danos. Rin e Kai percebem que algo está acontecendo com ela, e então as memórias de Vanessa voltam com tudo. Ela se lembra de tudo sobre Cid, e toda a questão da reencarnação no mundo. Ela não consegue acreditar que se deixou levar por isso, depois que Cid a avisou que algo assim poderia acontecer. Depois de saber que Vanessa conhece Cid, Kai começa a pressioná-la para contar todos os detalhes. Vanessa fala sobre essa coisa louca chamada reencarnação mundial de que Cid falou. Aparentemente, alguém bagunçou a linha do tempo e mudou a história. Então Kai precisa encontrar essa pessoa que provavelmente é um dos outros 3 heróis. Cid previu essa reencarnação no mundo, por isso ele deu sua espada para Vanessa manter segura longe dos inimigos. Essa espada é a chave para consertar toda a bagunça feita neste mundo. Kai está curioso porque Vanessa e Cid se uniriam quando deveriam ser inimigos. Vanessa explica que ela lutou com Cid uma vez, mas ele ganhou seu respeito como um lutador sério e eles acabaram trabalhando juntos. Há muito sobre o velho mundo que Kai não conhece, então Vanessa o alerta para tomar cuidado com o Código Zero. É uma magia muito complicada. Além disso, Vanessa diz a Kai que ele fez um trabalho incrível contra ela, e ela ficou realmente impressionada. Desde o seu plano de usar a escuridão, até sua coragem e habilidades de combate, ela agora entende o que ele quer dizer com o espírito humano. Embora ela esteja irritada por ter perdido, ela adoraria enfrentá-lo novamente. E se eles se encontrarem da próxima vez, ela está planejando se divertir muito mais com ele, mas como uma súcubo. Kai fica meio sem palavras depois do que Vanessa acabou de dizer, mas o cansaço da luta o atinge, e ele acaba caindo de joelhos. Ainda assim, ele está aliviado por ter realmente derrotado Vanessa. A notícia da derrota de Vanessa se espalha rapidamente, e logo todos os sobreviventes humanos estão de volta à Federação Erza, prontos para começar a retomá-la. As coisas finalmente estão melhorando para os humanos, mas enquanto todos estão comemorando a vitória, Kai está preso em o que fazer a seguir. Rin percebe que ele está estranho e pergunta se algo está errado. Kai menciona que pensou que algo tinha acontecido com eles e é por isso que são os únicos que se lembram do mundo antigo. Mas se Vanessa estiver certa, então é na verdade o contrário. O mundo foi virado de cabeça para baixo, e de alguma forma eles são os únicos que permaneceram os mesmos. Rin está dizendo que quer que as coisas voltem a ser como eram porque este novo mundo a assusta, e Kai pensa o mesmo, mas ele não tem ideia de como vão consertar tudo. Nesse momento, Jian chega até Kai e Rin para mostrar sua gratidão. Embora o lugar esteja um caos agora, a única razão pela qual os humanos conseguiram retomar sua cidade é por causa do que Kai e Rin fizeram. É por isso que ela quer agradecê-los em nome do exército rebelde, mas ela percebe que Kai e Rin não parecem muito empolgados, apesar de sua vitória. Kai diz a ela que está aliviado por ter vencido porque duvida que conseguiria derrotar Vanessa se eles se cruzassem novamente. Agora que Vanessa está fora de cena, os humanos podem reconstruir a cidade e talvez até torná-la melhor do que era antes. Mas esse é um trabalho para outra pessoa, não para ela. As pessoas que estavam por perto quando a Federação caiu para os demônios seriam muito melhores em liderar os esforços de reconstrução, então Jian não está se apresentando para isso. Mas se ela não vai ajudar na reconstrução, Kai e Rin perguntam qual é o plano dela. Jian explica que há 3 outras federações que foram tomadas por outras raças. A Federação Yu, a Federação Yulan e a Federação Scholz. Cada um está sob o controle de uma raça diferente, e cada um tem um exército de rebeldes humanos lutando. Ela planeja sair e iniciar uma grande operação para unir as frentes rebeldes. Mas a notícia sobre a derrota de Vanessa se espalhou por toda parte, e os humanos em todos os lugares estão mais motivados do que nunca. É por isso que Jian espera que Kai e Rin venham com ela para ajudar os outros exércitos rebeldes. Se eles se unirem, talvez consigam fazer o que os humanos do antigo mundo de Kai fizeram e expulsar todas as outras raças. Jian vai liderar pessoalmente os soldados e garantir que Kai e Rin recebam todo o apoio necessário, por isso está pedindo a Kai para lutar ao lado deles. Kai parece um pouco chocado por um momento, então Jian faz questão de mencionar que será bem recompensado por todas as suas coisas de herói. Mas não é como se Kai não estivesse disposto a ajudar a humanidade a vencer. Ele estava apenas pensando em como essa versão de Jian é adulta. No seu mundo antigo, Jian era incrível, mas também tinha esse lado infantil, como chamá-lo durante o treinamento, arrastá-lo para as compras e se preocupar com seu futuro com os amigos. Mas é difícil imaginar esse Jian fazendo qualquer uma dessas coisas. Kai concorda em se unir a Jian para lutar contra as outras raças e libertar a humanidade. Ele estende a mão para um aperto de mão e eles selam o acordo. Eles descem para o térreo onde Jian motiva os soldados, perguntando se todos tiveram um bom descanso. Todos estão radiantes de energia, já que é a primeira vez que dormiram sem se preocupar com ataques de demônios. Estão empolgados para retomar Erza, e Jian os informa sobre o plano para recuperar as outras federações. Enquanto isso, Kai diz a Rin que vai terminar essa guerra entre 5 raças sozinho.
Se não há Cid para salvar o dia, então cabe a ele intensificar e ser o herói da humanidade. E enquanto ele faz isso, ele vai rastrear a pessoa por trás da reencarnação do mundo e colocar tudo de volta ao normal. Depois, Rin se vê sonhando com o tempo em que estava desesperadamente fugindo daquele monstro que vimos antes, com Cid ao seu lado oferecendo alguns conselhos enigmáticos. Ela acorda e vemos que está em um carro, indo direto para a Federação Io. Aslan está surpreso que eles já estão em outra missão, quando mal tiveram tempo de respirar depois de derrotar os demônios, então Saki diz a ele que eles não têm muita escolha. Os pedidos de ajuda estão chegando de outros países, e Dian é a última esperança deles. Esperança. Então ela espera que a capital seja reconstruída até a hora em que eles voltem. Aslan só pode esperar que os demônios não retomem a cidade, mas a mente de Kai está em outro lugar. Ele se lembra de quando a batalha terminou e enquanto estavam limpando, Rin sentiu o cheiro de demônios no ar. Eles seguiram a trilha, mas não encontraram nada no local onde o cheiro era mais forte. Foi quando Rin rapidamente percebeu que era uma armadilha, mas antes que pudessem escapar, foram pegos em uma barreira sem saída. Foi então que as irmãs de Vanessa apareceram, lançando um ataque, mas a destemida Kai cortou seu ataque com Cold Holder. Ela então fez outro movimento, mas Rin a impediu, e Kai perguntou diretamente o que ela queria. Então ela se apresentou casualmente como Remirilo, a Sucubus, e Kai imediatamente sentiu a forte pressão que ela emanava, tão intensa quanto a de Vanessa. Ela admitiu que estava chocada que sua irmã tivesse sido derrotada por um mero humano, dizendo que deve ter sido necessário uma série de milagres para conseguir. Mas se ela estivesse na capital real na época, ele não teria tido a menor chance. Então, quando Kai perguntou se ela estava lá para vingar sua irmã, Remiril apenas riu. Ela admitiu que amava sua irmã, mas agora que Vanessa estava fora de cena, ela é a nova chefe. Na verdade, ela estava grata a ele. Então ela contou a ele um pequeno segredo. Os demônios poderiam retomar a capital facilmente se quisessem, mas estão deixando os humanos mantê-la por enquanto. Ela sugeriu que ambos os lados dessem uma pausa na guerra, e Kai percebeu o que ela estava insinuando. Continuar a luta os deixaria vulneráveis a ataques de outras raças. Remiril propôs um acordo. Os humanos poderiam manter a capital real, mas em troca, todos os outros territórios pertenceriam aos demônios. Ela perguntou se Kai concordou com a trégua e ele a assegurou que passou a mensagem para o comandante dele. Mas Remiril não estava satisfeita. Ela de repente empurrou Kai para ir atrás das outras 3 raças, claramente esperando que todos se destruíssem mutuamente. Ela até provocou que o recompensaria com um beijo se ele tivesse sucesso. Kai não se impressiona e deixa claro que não está interessado, mas ela o deixa com uma provocação, dizendo que algum dia tomaria o que queria à força. Enquanto ela partia, ela o advertiu para ter cuidado com Alfia, que andava agindo de forma estranha ultimamente, especialmente se eles planejassem enfrentar os Celestiais a seguir. De volta ao presente, Kai reúne a equipe, dizendo a eles que precisam deixar os esforços de reconstrução para outros. A missão deles agora é unir forças com o exército rebelde da Federação Io e derrotar os Celestiais. Sokka relembra que os Celestiais são uma aliança de elfos, anões, fadas e anjos. Kai acrescenta que esses seres são ainda mais ardilosos e astutos do que os humanos. Eles são mestres em criar itens mágicos poderosos para batalhas. E se demônios são considerados monstros, então celestiais são basicamente humanos com um upgrade aterrorizante. Jane então anuncia pelo rádio que estão se aproximando do ponto médio na rodovia e a parada está a apenas 2 km de distância. Não está sendo mantida há anos, mas deve ser boa o suficiente para uma pausa rápida. De repente, Han vê algo e pede urgentemente a Aslan para abrir a escotilha superior. Ela olha para fora e vê um dragão voando acima. Aslan acha isso estranho, considerando que deveriam estar em território demoníaco, mas Kai rapidamente alerta a todos. Jane ordena que o comboio acelere e tente fugir do dragão, mas não adianta. A criatura é muito rápida, então os soldados miram e disparam sob o comando de Jiane, mas as balas mal arranham as escamas do dragão e a criatura destrói 2 de seus veículos. Então Rin libera sua magia de raios no dragão, enquanto Kai finge que foi um de seus tiros, e juntos conseguem afastar a criatura. Jane então ordena a todos os veículos que parem e cuidem dos soldados que foram atacados pelo dragão. A cena muda para os soldados no acampamento, onde os feridos estão sendo tratados. Rin e Kai têm uma barraca só para eles, e Kai não pode deixar de se sentir um pouco culpado por ocupar tanto espaço. Ele sugere que Rin poderia dormir na barraca dos soldados, mas Rin não gosta da ideia. Kai rapidamente percebe que ela ficaria desconfortável cercada por tantos humanos. Nesse momento, Rin diz a Kai que Jane está a caminho, e de fato, Jane e Falon entram na barraca. Kai, confuso, pergunta por que eles estão lá, e Jane explica que essa é a tenda dos oficiais comandantes, com os 2 servindo como seus guarda-costas. Kai fica surpreso, e Falon o puxa de lado para uma conversa particular. Lá fora, ela diz a ele que ficará de guarda do lado de fora do acampamento a noite toda, enquanto ele será responsável por dentro. Ela também aponta que as pessoas podem perceber que Jane é uma mulher se ela ficar com ela. Kai concorda, e Falin informa que Jean vai tirar sua armadura quando estiver prestes a dormir, deixando-a com roupas leves. Então, ela lhe dá um aviso severo para não ter nenhuma ideia engraçada, e Kai garante que não terá. Falin então confia a ele para cuidar de Jean.
De volta pra dentro, Kai vê Rin dando uma massagem em Jan, que Jan está claramente curtindo, até prometendo retribuir o favor mais tarde. Assistindo a isso, Kai reflete que fingir ser um homem deve ser difícil, e Jan brinca que ele só entenderá quando tiver que fingir ser uma mulher. Kai então menciona o dragão que eles encontraram, admitindo que não esperava que uma criatura mítica assim aparecesse na Federação Erza. Jan especula que eles podem estar explorando a área após a derrota de Vanas, mas ela o tranquiliza dizendo que a capital está bem defendida. Ela então menciona casualmente que se mexe durante o sono e pede desculpas antecipadamente se chutá-lo durante a noite. Mais tarde, enquanto dormem, vemos Kai lutando para conseguir dormir, com Jan e Han agarrados a ele. No dia seguinte, a jornada continua, e a Selan rapidamente nota que Kai parece absolutamente exausto. Ele assume que é porque Kai ficou acordado a noite toda guardando Jan, e Kai, muito cansado para discutir, apenas deixa o mal-entendido passar. Enquanto eles continuam, Rin avista a imponente muralha da fronteira à distância e a Selen informa ao grupo que estão prestes a cruzar para a Federação Aiu. Jan então informa a todos, dizendo que o destino deles é Cassiopeia, a 8ª cidade, que fica logo fora da capital e onde o exército rebelde montou base. Enquanto eles dirigem em direção a Cassiopeia, Saki está tensa, pronta para atacar qualquer celestial que cruzar seu caminho, confiante de que suas armas são mais eficazes contra eles do que contra outras raças. Kai, tentando manter as coisas sob controle, diz a ela para se acalmar antes que acabe atirando em um humano por engano, porque os celestiais e os humanos são quase idênticos. Jan então dá ordem para parar os veículos, e eles continuam a jornada a pé. No caminho, Rin pega algumas frutas casualmente e começa a comê-las. Kai pergunta se é seguro comer, e Rin garante que sim, mas admite que sua língua formiga ligeiramente. Kai rapidamente a informa que a fruta está envenenada, o que ela acha difícil de acreditar, já que já as comeu antes na Floresta Élfica, deixando Kai intrigado sobre por que essas frutas da Floresta Élfica estariam aqui. Falin intervém para esclarecer, explicando que a invasão celestial fundiu a Floresta Élfica com a cidade humana. Quando finalmente chegam ao quartel-general do Exército Rebelde, são recebidos com aplausos dos humanos na área. Os membros do Exército Rebelde também os saúdam enquanto entram. Zephen, o conselheiro do Exército Rebelde, os recebe calorosamente, expressando como a notícia da vitória de Jian trouxe nova esperança para eles. Ele então cumprimenta Falin, revelando que têm uma história juntos. Ele está surpreso em vê-la novamente, comentando sobre quanto tempo eles sobreviveram neste mundo desolado. Falin, no entanto, insiste que ela não é velha o suficiente para ser considerada de longa vida. Sem perder tempo, Jian pede para falar com o comandante deles, e Zephen prontamente a leva até ele. Enquanto eles avançam, Zephen se pergunta o quanto Jian e sua equipe sabem sobre o comandante deles. Falin intervém, explicando que seu nome é Dante, descendente da antiga família real da Federação Aiu. Ele se autodenomina o Imperador, mas é um desastre, invejoso, desconfiado e completamente obsessivo. Falin avisa que ele pode até ver Jan como uma ameaça, e Zephen, com um aceno de cabeça, confirma sua avaliação. Ele espera que Jan possa manter a calma perto dele, mas pelo menos os soldados apreciam a ajuda dela, mesmo que o chefe deles seja um louco. Quando eles chegam, encontram o assistente do comandante, Kuburi, que explica que qualquer coisa que precise passar pelo Imperador será tratada por ela. Rin sente que algo está errado com Kuburi, mas decide não comentar por enquanto. Finalmente eles ficam cara a cara com Dante e Jan se apresenta, mas Dante imediatamente pergunta por que ela está atrasada, dizendo que era para ela chegar naquela manhã. Jan explica que encontraram um dragão no caminho e tiveram que parar para tratar os feridos, mas Dante não quer saber das desculpas dela. Ele pergunta friamente por que ela está ali. Ela planeja se vangloriar mais após sua vitória na Federação Erza e assumir a Federação Aiu também, mas Jan calmamente esclarece que ela está aqui porque pediram sua ajuda. Dan então revela que foram seus subordinados que solicitaram assistência sem seu consentimento. Jan deduz que Dante não quer ser governado pelos Celestiais, e ele concorda a contragosto. Ela vai direto ao ponto, dizendo a ele que correr atrás de glória é inútil agora. Se ele quer honras, precisa começar a agir como se as merecesse, porque no final são os soldados que decidem quem é elogiado. Ela acrescenta que se ele se destacar e liderar como um verdadeiro comandante, o povo o respeitará e o elogiará. Dante, no entanto, fica chocado e um tanto insultado que ela ousaria lhe dar conselhos. A cena muda para uma reunião de estratégia entre as forças de Diane e o exército rebelde. Zephen expõe a situação, explicando como os anjos, fadas, anões e elfos estão espalhados por toda a Terra, mas admite que essas áreas são territórios inexplorados para os humanos. Jane rapidamente percebe que isso significa que eles não têm ideia de onde o herói celestial está escondido, então ela corajosamente oferece-se para liderar a busca ela mesma. Ela pede a Dante permissão para emprestar alguns soldados de elite, mas Dante a impede, alegando que é tolice para um general estar na linha de frente. Jane não se intimida e responde que está disposta a arriscar sua vida pelos soldados que estão lutando por essas terras, inspirando as tropas rebeldes com suas palavras. Mais tarde naquela noite, vemos Rin convencendo Aslan a cozinhar algo único. O prato parece tão horrível que Aslan duvida seriamente se é seguro comer. Rin o assegura que já comeu antes, mas Aslan continua cético.
Enquanto isso, Aslan casualmente pergunta a Kai se ele notou Kuburi durante a reunião, comentando sobre a beleza dela, e Kai fica surpreso ao ver que Rin também está curioso sobre Kuburi. No dia seguinte, Jane está explorando a floresta élfica com o exército rebelde. Enquanto no acampamento, o imperador reclama sobre quão imprudente Jane é por explorar sozinha. Kuburi concorda, dizendo que um general deveria ficar no acampamento e comandar o exército. Dante está paranoico com a crescente influência de Jane e se preocupa que ela esteja influenciando os soldados com sua ousadia. Kuburi, no entanto, o tranquiliza dizendo que não há necessidade do imperador se preocupar com isso. Então ele diz que Kuburi é o único verdadeiro subordinado dele, e Kuburi sorri secretamente sobre como Dante é ingênuo. Quando Diane retorna de sua missão de reconhecimento, ela imediatamente começa a desenhar um mapa baseado em suas descobertas. Kai percebe que Falon estava muito preocupada com Diane, e quando Diane ignora o assunto, a raiva de Falon vem à tona, e ela avisa Diane que uma bronca séria está a caminho mais tarde. Após a reunião de estratégia, Diane apresenta os detalhes de sua missão de reconhecimento, revelando que conseguiram identificar as rotas de patrulha dos elfos. Ela descreve os próximos passos, a exploração contínua e o desenvolvimento de uma estratégia de invasão. Ela pede a cooperação de todos, e os soldados estão ansiosos para trabalhar com ela. Assim que a reunião termina, Rin pergunta impacientemente a Kai quando eles irão lutar contra os anjos e elfos. Kai explica que só se envolverão depois de estarem totalmente preparados, e Diane adverte que os celestiais são astutos. Rin não está muito entusiasmada com o atraso, mas Kai lembra que precisarão da sua força ao enfrentar Alfreia. Rin então percebe que Kuburi e Dante estão conspicuamente ausentes, e Kai especula que eles não estão muito interessados em liderar das linhas de frente. Enquanto isso, Dante está fervendo de raiva pelo sucesso crescente de Gianni, então Kuburi lhe entrega um pedaço de papel, sugerindo que eles precisam realizar algo ainda mais impressionante para recuperar a vantagem. Ela diz a Dante que conseguir isso solidificará sua posição novamente, e Dante ri enquanto lê o plano. Ele então informa Zephyr que planeja liderar pessoalmente os soldados na Floresta Élfica, com a intenção de capturar elfos e anjos como prisioneiros de guerra. Zephyr fica surpreso, duvidando da viabilidade desse plano, mas Dante arrogantemente o tranquiliza, revelando que já tem uma coluna voadora no meio da floresta. Ele declara que vão partir imediatamente, mas Zephyr tenta alertá-lo, apontando que isso pode atrapalhar a coordenação com o exército rebelde Erza. Mas Dante está muito cheio de si para se importar e o interrompe, ordenando que Zephyr fique calado e não compartilhe essa informação com o exército rebelde Erza. Quando Gianna e sua equipe retornam de mais uma reunião, Rin os puxa de lado, expressando sua suspeita de que Kuburi pode não ser humano. Em outro lugar, vemos as consequências de um exército rebelde esmagado. Sobre a cena, um castelo flutua de forma ameaçadora, e dentro dele, Alfreia informa aos anões e elfos que os anjos planejam cortar laços com eles. Eles estão chocados com a notícia e os curiosos perguntam sobre a figura monstruosa que se esconde atrás de Alfreia, mas ele não oferece explicação. Alfreia então lança um ataque aos elfos, mas a grande anciã elfa enfrenta seu ataque de frente. Apesar de seus melhores esforços, seu poder não é páreo para o dele, e Alfreia rapidamente a aprisiona dentro de uma prisão de cristal. A força de seu ataque cria um redemoinho, fazendo a donzela elfa do santuário cair do castelo para as profundezas da floresta élfica. Após algum tempo, a donzela desperta em sua casa. Os outros elfos, percebendo sua consciência, a bombardeiam telepaticamente com perguntas sobre o destino do ancião. Ela os incentiva a manter a calma e os instrui a reunir todos, elfos, fadas e até anões. Seu pedido deixa os outros elfos atônitos. Eles não conseguem entender o que a sacerdotisa Hirin tem em mente. Um dos elfos então pergunta nervosamente sobre os humanos capturados, e Hirin percebe que não é o momento para lidar com eles. Mas de repente, ela tem uma ideia. A cena muda para Diane e suas forças na floresta élfica, e Falon relata que não tiveram contato com Dante desde a manhã anterior, e seu paradeiro atual é um mistério. Diane está perplexa que Dante se aventurasse na perigosa floresta élfica, sabendo bem os riscos envolvidos. Kai especula que alguém pode ter iniciado isso, apontando o dedo para Kubiri. Ele sugere que ela pode ser uma espiã élfica, observando como os elfos podem facilmente se passar por humanos apenas escondendo suas orelhas. Jane então começa a se preocupar que possa haver outros traidores à espreita dentro do exército rebelde Aiel, assim como Kubiri. Se for esse o caso, eles precisarão investigar a situação por conta própria. Falon então se vira para Aslan e Sakin, pedindo um relatório de status sobre o flanco traseiro. Eles a tranquilizam dizendo que tudo parece normal, e ela os ordena a defender o traseiro a qualquer custo. Jane expressa sua confiança neles, lembrando-os de que faziam parte da unidade que enfrentou Vanessa. Então, enquanto avançam, Falon avista algumas armas quebradas espalhadas e deduz que pertencem ao exército rebelde Aiel. Ela percebe que devem ter caído em uma armadilha de círculo mágico escondida nas árvores. Jane acha que a armadilha era bastante fácil de evitar, mas Kai aponta que o verdadeiro perigo está acima deles. Todos olham para cima e percebem que a verdadeira armadilha está nas folhas das árvores acima. Jane admite que é um truque inteligente, um que ela não teria notado se Kai não tivesse mencionado. Kai explica que ele tinha lido sobre essas armadilhas em seu antigo mundo. Mas, nesse momento, Rin sente o cheiro de um elfo. O grupo segue a liderança de Rin, e os outros perguntam a Kai se eles estão realmente no caminho certo.
Kai assegura eles com confiança que sim, explicando que Rin passou por um treinamento especial para sentir magia. Rin os leva a um local onde o cheiro para abruptamente e, de repente, eles são teleportados para dentro da Vila Élfica por um feitiço de portal. O grupo fica chocado ao se encontrar em um local completamente diferente, e Kai rapidamente percebe que eles pisaram em um feitiço de portal, uma técnica usada por celestiais para teletransporte. Enquanto se orientam, uma grande fada aparece perseguindo uma borboleta. Instintivamente, Kai e os outros se preparam, percebendo um perigo potencial, mas então a fada acidentalmente esbarra em Aslan, e depois de cair no chão, ela inicialmente assume que ele é um elfo. Ela o questiona sobre de qual parte da floresta ele vem, mas rapidamente percebe que não consegue sentir nenhuma magia nele. Quando Aslan revela que eles são humanos, a expressão da fada muda para terror, e ela corre em direção à aldeia élfica. Kai e os outros a perseguem, mas ao se aproximarem da aldeia, os guardas élficos os avistam e se preparam para abrir fogo. Nesse momento, Kubiri aparece, ordenando aos guardas que abaixem suas armas. Ela está surpresa que Kai e os outros conseguiram ativar o feitiço do portão, e Diane imediatamente exige saber o que aconteceu com Dante e os outros. Kubiri explica que eles ainda estão vivos, mas foram incapacitados após inalarem pólen de uma planta de paralisia. Diane exige a libertação imediata de seus camaradas, mas Kubiri oferece um acordo. Ela libertará o pessoal deles, mas apenas se concordarem em lutar contra os anjos em nome dos elfos. Ela argumenta que isso deveria ser uma tarefa simples para eles, especialmente considerando que conseguiram derrotar o herói dos demônios. Rin está desconfiada das intenções dos elfos e questiona se eles planejam trair os anjos. Kubiri esclarece que foram os anjos que traíram os elfos primeiro, e ela os leva até Hirin. Hirin os cumprimenta, observando que essa é a primeira vez que humanos colocam os pés na aldeia dos elfos, um fato do qual eles deveriam se orgulhar. Ela se apresenta como a sacerdotisa do vilarejo e pergunta se eles são realmente aqueles que derrotaram o herói dos demônios. Diane confirma isso, e então Hirin, notando a veste élfica de Diane, questiona como ela veio a possuí-la. Diane explica que a pegou de um grupo de demônios perto das fronteiras da Federação Erza, e que isso aconteceu há 10 anos. Hirin deixa o assunto de lado, porque a vestimenta não foi roubada diretamente dos elfos. Hirin então propõe um contrato. Em troca do retorno seguro de seus camaradas capturados, ela pede que resgatem seu grande ancião de Alfreia. Kai fica surpreso ao ouvir que o herói dos celestiais, Alfrea, capturou o grande ancião deles. Heren suspira, explicando que Alfrea mudou drasticamente. Ela conta como ele costumava ser caloroso e gentil, mas recentemente ele exigiu que os elfos, anões e fadas se curvassem aos anjos, um pedido que eles simplesmente não puderam aceitar. Em resposta, Heren e o Grande Ancião se aproximaram dele em nome das outras raças, mas em vez de ouvi-los, ele capturou o Grande Ancião. Ela se oferece para fornecer alguma orientação para a missão, mas deixa claro que a tarefa real de resgatar o Grande Ancião ficará a cargo de Kai e sua equipe. Então Kai percebe rapidamente que os elfos estão tentando evitar um conflito direto com os anjos. Fallon, sempre cautelosa, exige provas de que a história de Heren não é uma armadilha, e aponta que se seguirem-na cegamente, a equipe deles poderia ser aniquilada por emboscadas tanto dos elfos quanto dos anjos. Kuberi, determinada a provar sua sinceridade, oferece sua vida como garantia, se voluntariando para acompanhá-los até o Palácio dos Anjos. Ela afirma que eles podem matá-la a qualquer momento, caso suspeitem de traição, mas Fallon descarta essa oferta. Fallon argumenta que a vida de Kuberi não vale as 6 deles, nem os 20 reféns que eles têm. Ela exige ou mais vidas do lado deles ou uma vida mais valiosa para apostar. Heren, ao perceber a seriedade do pedido de Fallon, concorda em acompanhá-los pessoalmente. Kuberi imediatamente desaconselha isso, mas Heren insiste. Ela declara calmamente que se Jan e sua equipe sentirem que algo está errado, eles são livres para tirar sua vida. Jan concorda com esses termos, embora Kuberi continue a alertar Heren. No entanto, Heren está resoluta e explica que, como líder, é seu dever correr esse risco, e se não fizerem nada, seria como aceitar os anjos como seus mestres, então sua decisão é final. Heren acrescenta que se os humanos falharem e irritarem Alfrea, sua vida será o sacrifício perfeito. Ela enfatiza que devem evitar desencadear uma guerra civil entre os celestiais, então ordena que os anões e fadas que estavam espionando se retirem e voltem aos seus postos. Assim que eles saem, ela convida os humanos a se sentarem, prometendo explicar a situação em detalhes. Quando a noite cai, Kai fica de vigia enquanto Rin dorme tranquilamente por perto. Heren então se aproxima dele e parece intrigada com o comportamento humano, questionando por que eles insistem em ficar acordados à noite, especialmente com uma fogueira acesa, um claro sinal para qualquer ameaça potencial. Ela o assegura que não tem intenção de atacá-los enquanto dormem até que o contrato que fizeram termine, e Kai fica um pouco aliviado ao ouvir isso. Heren está curiosa e diz que ouviu falar que Kai e Rin derrotaram o herói dos demônios, então ela pergunta diretamente se esse mesmo poder será suficiente para derrotar Alfrea. Kai se pergunta se Heren quer que ele mate Alfrea, e Heren deixa claro que eles definitivamente enfrentarão Alfrea se forem ao Palácio dos Anjos, e se o poder dele que derrotou Vanessa não for suficiente, todos estarão tão bons quanto mortos, e Kai entende.
Em seguida, ela o adverte com uma determinação de aço que, se ele ousar fugir da luta, ela não o deixará sair vivo dessa floresta, e ele sabe disso. Tentando mudar de assunto, Kai pergunta se ela conhece um humano chamado Cid, mas Heren diz que nunca ouviu falar dele antes de se afastar. Sozinho, Kai pondera se Alfria pode ter as respostas que procura, lembrando o que Vanessa lhe disse sobre os 4 heróis que potencialmente guardam pistas sobre a reencarnação mundial. Na manhã seguinte, eles se preparam para entrar no Palácio dos Anjos. Seth tenta contatar a sede deles, esperando que as mensagens estejam sendo recebidas. Kai então se volta para Heren, perguntando se o Palácio dos Anjos está de fato localizado acima da árvore onde estão, e Heren explica que há várias fortalezas flutuantes, mas a que é considerada o verdadeiro Palácio dos Anjos está diretamente acima deles. Ela então ativa um portal para transportá-los para o palácio, e Kai nota imediatamente a ativação de camada dupla do portal, um sofisticado mecanismo de defesa. Ele se pergunta se foi projetado como uma contramedida contra humanos, mas Heren descarta a ideia, dizendo que Kai não está surpreso com a arrogância do Celestial, vendo a mesma subestimação que os demônios mostraram. Então ele suspeita que a maioria das forças dos anjos provavelmente está estacionada nas fronteiras, protegendo contra ameaças que consideram dignas. Heren concorda com ele, e acha que Kai realmente conseguiu derrotar o herói dos demônios. Eles se teletransportam para o Palácio dos Anjos e são imediatamente atingidos por um fedor horrível, uma mistura de carne queimada e decomposição. Então eles veem anjos fumegantes, mas Heren rapidamente avalia que esses anjos ainda estão vivos. Ela está perplexa, tentando descobrir quem poderia ter feito isso, enquanto Kai pensa silenciosamente que esse caos pode realmente jogar a seu favor. Eles continuam teleportando para o próximo andar, onde Fallon comenta sobre a sorte de terem um guia elfo. Sem Heren, entrar em um lugar como este teria sido quase impossível, mas seu progresso é interrompido quando são subitamente atacados por um anjo chamado Vicious. Heren fica chocado ao vê-la, reconhecendo que ela também se voltou contra eles. Vicious declara friamente que ela é apenas uma serva de Alfria, agindo sob suas ordens. Heren então pergunta se Vicious é quem atacou os anjos lá fora, mas Vicious responde que foi o próprio Alfria quem fez isso, punindo-os por sua desobediência. Ela então revela que a execução do grande ancião dos elfos é iminente, destinada a ser uma mensagem brutal para todas as outras raças de que são inferiores aos anjos. Então, quando ela se move para atacar, Kai rapidamente contra-ataca, e Fallon, Aslin e Saki a enfrentam em batalha. Fallon pede a Diane e aos outros que continuem se movendo enquanto eles seguram o Vicious, e com um rápido aceno eles avançam. No próximo andar, eles encontram um cavaleiro anjo chamado Rafaelo. Rin avança para enfrentá-lo, dizendo ao grupo para continuar sem ela. Kai espera que ela os alcance após derrotá-lo, e eles partem. Rafaelo então pergunta se ela está realmente disposta a se sacrificar pelos outros, mas Rin, com uma confiança calma, responde que só pode dar tudo de si quando ninguém mais está por perto para testemunhar. Eles finalmente chegam ao último andar antes do covil de Alfria, e Heren imediatamente começa a desativar as barreiras que separam esta sala do covil de Alfria. Enquanto ela trabalha, Diane se vira para Kai e pede desculpas por não tê-lo ajudado na luta contra Vanessa, mas promete compensá-lo ficando ao seu lado nesta batalha. Heren então desativa com sucesso as barreiras e eles sobem para o topo do castelo. Heren então avista o ancião élfico capturado, que olha para cima com choque e surpresa ao vê-los chegar. Alfria então aparece, e ele está tão furioso que os malditos humanos pisaram em seu palácio. Com uma arrogância presunçosa, ele declara que todas as bênçãos descem dos céus e são concedidas à terra, mas apenas anjos são dignos de tal favor divino. A cena muda para Vicious, iniciando um ataque a Fallon e aos outros, mas Fallon rapidamente contra-ataca e atinge Vicious. Vicious então percebe que a espada de Fallon é forjada com a presa de um Drake, e ela comenta que ouviu dizer que o poder de um Drake explode com o impacto. Fallon fica surpresa com o conhecimento de Vicious, e Vicious explica despreocupadamente que os Celestiais são excelentes em criar tais itens mágicos, então é natural que eles saibam. Fallon responde que o senhor deles está tentando escravizar os próprios Celestiais que criam esses itens, e ela acha que ele deve ser muito arrogante. Mas Vicious friamente diz a ela que meros humanos não conseguem nem começar a compreender as intenções do senhor deles. Depois cortamos para Rin lutando contra Rafaelo, e Rafaelo fica enterrado sob uma pilha de escombros, claramente surpreso que Rin foi capaz de quebrar sua guarda divina tão facilmente. Ele reconhece que ela é uma ameaça real, mas Rin sabe que seus ataques não estão causando muito dano. Ela não suporta o quão calmo e controlado ele é, e pensa que todos os anjos são iguais, sempre olhando de cima para os outros. Ela aponta que provavelmente é por isso que os elfos, fadas e anões parecem inferiores a eles. Rafaelo, curioso, pergunta de que espécie ela é, e ela responde friamente que não sabe, nem se importa. Desde que Kai fique ao seu lado, não importa. Enquanto isso, no topo do castelo, Alfria declara que está prestes a executar o grande ancião elfo. Então, Heren subitamente se lembra do tempo que passou com Alfria quando criança, e furiosamente diz a ele que ele não tem o direito de liderar os Celestiais. Ela declara que vai matá-lo e avança, mas ele a atinge com uma lâmina vermelha. Então Kai intervém com o código Holder para proteger Heren, e Alfria questiona surpreendentemente se Kai é realmente humano. Ele pergunta se ele é um elfo disfarçado de humano, ao que Kai responde friamente que ele é apenas um humano.
Alfreya não consegue entender por que um humano arriscaria seu pescoço por um elfo, mas Kai explica calmamente que se algo acontecer a Riden, os elfos vão guardar rancor dos humanos, então faz sentido ajudar ela. Alfreya diz ceticamente para ele que tanto ele quanto o elfo teriam se dado mal se seu julgamento tivesse sido um pouco incorreto, e ele está perplexo que Kai arriscaria sua vida por um elfo, então nota algo estranho sobre a arma de Kai. Kai revela orgulhosamente que esta espada era poderosa o suficiente para derrubar Vanessa, a heroína dos demônios, e que ela pode até dar a Alfreya um lugar ao lado dela no inferno. Ao ouvir isso, Alfreya fica divertida e não consegue acreditar que essa chamada heroína dos demônios realmente perdeu para um humano. Mas Kai responde, questionando se Alfreya está realmente em posição de chamar alguém de tolo, porque ao contrário dele, Vanessa não estava ocupada tentando matar seu próprio povo. Alfreya, com um tom superior, afirma que o que ele faz com seus subordinados é problema dele, e declara que ele é o mais nobre, a estrela mais brilhante que existe, e acrescenta que não tem interesse em manter subordinados que não obedecem. Jane, sem se impressionar, aponta a estreiteza de mente dele e atira uma flecha. Embora Alfreya consiga bloquear o ataque, ela ainda o arranha, levando-o a perguntar se ela entende o que significa manejar uma arma élfica. Jane, imperturbável, diz a ele que não se importa em viver intensamente até o fim. Kai, confuso, não entende o que ela quer dizer, mas Jane desconversa dizendo que explicará depois, pois por enquanto ela está focada em derrubar esse anjo arrogante. E Alfreya com desdém declara que eles estão apenas desperdiçando suas vidas. Então ele toca um sino, invocando um feitiço de trovão direcionado a Jane, mas sua vestimenta élfica a protege sem esforço. Alfreya fica visivelmente chocada, e Jane explica calmamente que sua vestimenta pode lidar com qualquer magia, mesmo de um suposto herói. Alfreya fica furiosa, e declara que é imperdoável para um humano usar vestimentas élficas e empunhar itens celestiais, lançando um ataque de trovão ainda mais poderoso contra eles. Hiren rapidamente usa a terceira forma de seu item mágico para proteger todos, deixando Kai impressionado. Ela explica que não quer dever nada aos humanos, e Kai começa a planejar, pensando que sua melhor chance de vencer é transformar isso em uma luta de 4 contra 1. Hiren rapidamente percebe que libertar o Grande Ancião é a principal prioridade, e ela e Kai vão direto em direção ao Grande Ancião selado. Mas antes que possam ir muito longe, Alfreya lança uma lança em sua direção. Kai intervém, desviando o ataque e comenta que Alfreya subestima seriamente os humanos. Hiren então tenta usar um dos tesouros élficos para quebrar o selo no Grande Ancião, mas para seu choque, a espada preciosa não deixa nenhum arranhão. Hiren está atordoada e reflete sobre a batalha até agora. Alfreya está usando um sino que convoca trovões, uma lança que corta facilmente suas barreiras, um caixão que sela seu Grande Ancião e uma vara que conjura uma lâmina vermelha. Ela não consegue entender como ele está conseguindo manejar todos esses itens mágicos simultaneamente. E mesmo que ele seja um herói, isso deveria estar drenando uma tonelada de magia. Ela fica pensando que tipo de poder poderia estar alimentando ele, e se esse poder é o que causou sua mudança repentina. Mas Alfreya, com uma calma fria, diz a ela que ele não mudou nada. Ele está apenas encantado por ter ganhado um novo subordinado que pode substituir os outros celestiais. Então, sem perder o ritmo, ele convoca um dos últimos a se levantar, apresentando-a como sua nova subordinada. Enquanto isso, a cena muda para Rin, travando uma batalha com Rafaelo. Ela lança um ataque, mas ele desvia com facilidade e se pergunta se isso é tudo o que ela tem. Mas Rin sabe que ele está se segurando. Ele então tenta atingi-la com seu martelo, mas isso apenas a enche de raiva. Então, ela canaliza todo o seu poder em um golpe devastador no rosto dele, quebrando seu capacete. Em outro lugar, Fallon enfrenta Vicious. Ela instrui Saki e Aslin a mirarem nas asas de Vicious. Eles tentam, mas Vicious habilmente desvia de seus ataques. Então Aslin lança uma granada nela, mas ela também desvia disso com facilidade. Mas Fallon aproveita o momento e consegue atingir as asas de Vicious, sabendo que elas são a fonte de sua magia. Vicious fica surpreso, se perguntando como Fallon descobriu. Fallon revela calmamente que recebeu a dica de um homem que afirma ser de outro mundo, e então Vicious admite a derrota. Em seguida, vemos que Rafaelo também se rende e diz a Rin para seguir em frente, sugerindo que ela pode ser a única com o poder de libertar o Grande Ancião. Rin não consegue deixar de se perguntar se ele perdeu a luta de propósito, mas Rafaelo permanece calado, dizendo apenas que tanto ele quanto Vicious estavam esperando por este momento desde que Alfreya mudou. Ele a incentiva a ir agora, e enquanto ela sai, voltamos ao outro andar onde Vicious se vira para Falin e os outros, pedindo-lhes para se desculparem com seus velhos amigos em nome dela. Ela quer que eles digam a Hiren e ao Grande Ancião que Vicious manda suas desculpas. Falin, no entanto, permanece impassível, mencionando casualmente que ela realmente não se importa. Ela admite que Vicious a subestimou ao escolher lutar com lâminas em vez de levar a luta aos céus, e abaixa suas armas. Ocelin e Saik ficam perplexos e perguntam se ela está realmente bem com isso. E Falin explica calmamente que ela não tem intenção de matar alguém que não está dando tudo de si. Ela então diz a Vicious que se ela realmente quer se desculpar, ela deve levá-los aonde Alfreya está. De volta ao topo do castelo, Alfreya ordena ao último Riser que ataque Kai e seus amigos. O Riser libera uma onda de choque que faz Jane voar, mas Rin consegue salvá-la a tempo.
Jan então rapidamente revida, atirando uma flecha no último ressurgido, mas o ataque não faz nenhum arranhão. Grata pelo salvamento, Jan agradece a Han e menciona que vai garantir que ela e Kai expliquem tudo assim que a batalha terminar. Rin concorda com a cabeça em sinal de entendimento, enquanto Alfreya observa perplexo com a visão de Rin, claramente se perguntando o que realmente é essa mistura estranha. Kai e Rin imediatamente reconhecem o último Riser, levando Kai a perguntar a Alfreya se ele é o responsável pela reencarnação do mundo. No entanto, Alfreya está completamente perdida, deixando Kai perplexo, especialmente porque Vanessa parecia saber sobre isso. Kai então menciona o nome do profeta Cid, e de repente Alfreya começa a agir de forma estranha. Está claro que algo está desencadeando uma memória, mas antes que ele possa se lembrar completamente, o último despertador detecta a perturbação e o ataca. Ela percebe que a menção de Cid influenciou Alfreya e tenta apagar seu código deste mundo. Ela inicia a substituição do herói, fazendo Alfreya desaparecer completamente. Kai e os outros ficam em choque, completamente confusos sobre o que acabou de acontecer. Kai se lembra que algo semelhante aconteceu com Vanessa quando ela se lembrou de algo do mundo passado, e enquanto o último a se erguer sai, a confusão só aumenta. Quando eles pensam que pode ter acabado, um pilar negro de escuridão surge de repente diante deles, revelando um Alfreya transformado. Seus olhos agora parecem diferentes, e suas asas escureceram. Hirin está horrorizada, e pergunta o que aconteceu com ele e por que ele está assim. Alfreya então exibe seu novo poder, e Rin percebe que seu avatar foi sobrescrito. Kai se lembra de que quando o mundo mudou, ele ouviu que estava sendo sobrescrito. Então agora ele entende que o que aconteceu com o mundo também aconteceu com um herói. Alfreya declara com arrogância que ele é o único ser importante no mundo, a única existência nos céus. Em sua mente distorcida, isso justifica seu plano de incinerar tudo mais. Ele lança um feitiço de fogo devastador em Kai e nos outros, e Rin corajosamente bloqueia o ataque, mas sua barreira se despedaça sob a pressão. A explosão fere gravemente Rin e também deixa os outros feridos, enquanto Hirin fica chocada que Alfreya acabou de lançar uma magia poderosa sem usar nenhum item mágico. Alfreya afirma arrogantemente que esse poder vem dos céus, comparando-se a uma estrela brilhante, mas Hirin diz que ele está errado e tenta fazê-lo perceber, dizendo para acordar e ver que suas asas estão chorando. Ela explica que ele não está se fortalecendo, está consumindo sua própria força vital. Ela lembra a ele que os Celestiais se orgulham de seus itens mágicos, mas ele abandonou esse orgulho e está tirando prazer em usar magia pura. Hirin o envergonha, chamando isso de uma desgraça para o nome celestial. Alfreya fica furiosa e reage com um raio, mas Hirin se defende com seus itens mágicos. O feixe consegue quebrar algumas de suas barreiras, mas não todas, então Hirin afirma com confiança que nenhum feitiço pode destruir todas as 7 barreiras dela, não importa quão poderoso seja. Alfreya usa sua espada sem hesitar para atravessar as barreiras restantes e corta Hirin. Ela fica surpresa por suas defesas terem ruído tão facilmente e Kai intervém antes que Alfreya possa finalizá-la. Ele diz a Alfreya que Hirin já o admirava, mantendo a esperança de que ele voltaria a si. Mas Alfreya descarta friamente isso, dizendo que não tem intenção de entreter as fantasias dos fracos, e Kai fica enojado com o egoísmo que transborda das palavras de Alfreya. Alfreya diz com desprezo que um mero humano como Kai nunca poderia entender, mas Kai responde, dizendo que entende perfeitamente. Alfreya não é mais a figura que Hirin admirava, nem é o líder dos Celestiais. Ele é apenas uma imitação vazia, uma sombra distorcida do herói que ele foi. Então, Kai decide que é hora de acabar com ele. Kai enfrenta o robô de Alfreya, percebendo rapidamente que toda vez que ele quebra a espada de Alfreya, ela se regenera instantaneamente. Então, é assim que Alfreya conseguiu romper os escudos de Rerin. A espada continuava sendo destruída, mas continuava voltando como uma piada divina distorcida. Alfreya chama isso de obra dos deuses, declarando que não há necessidade de celestiais neste mundo. Kai, mantendo sua posição, argumenta que os heróis existem para lutar por seu povo. Mas Alfreya não se importa, descartando Kai como nada mais do que um fraco de uma raça insignificante. Kai está determinado e promete mostrar a Alfreya o espírito da humanidade, forjado nas chamas de sua suposta fraqueza. A espada de Alfreya agora é enorme e desce com força, mas Kai a deflete repetidamente. É óbvio que Kai é o espadachim superior, mas Alfreya tem um arsenal de truques. Então, de repente, Alfreya decide que não precisa mais de sua espada, e as garotas começam a entrar em pânico quando ele começa a desmontar todo o palácio flutuante, peça por peça. Rerin está pronta para acabar com Alfreya imediatamente, então ela pede a Jan que empreste sua força. Enquanto isso, Kai ataca o escudo de Alfreya e contra todas as probabilidades, ele consegue romper. Mas isso só enfurece Alfreya ainda mais, e ele começa a sufocar Kai. Kai sabe que está em uma situação crítica porque Alfreya não está saindo disso como Vanessa fez. Mas naquele momento, Jan e Rerin combinam seus poderes para criar uma flecha mágica gigante. É uma oportunidade única. Então Rerin avisa Jan para não errar. Jan lança o ataque massivo, seu poder evidente, enquanto atravessa e arranca metade do corpo de Alfreya. Mas as garotas agora estão completamente exaustas. Alfreya, enfurecido além da razão, berra furiosamente para o céu, mas Kai vê seu momento para atacar.
Usando seus braços incrivelmente poderosos, Kai vira Alfreya completamente e, com um golpe final devastador, termina com ele. Então o poder sai do corpo de Alfreya, deixando-o derrotado. Ele não pode deixar de ver a ironia em seu destino. Aquele que dizia voar acima de todos agora perdeu suas asas e caiu na terra. Alfreya finalmente recobra os sentidos, mas é tarde demais. Todo o lugar está desabando ao redor deles. Ele grita para todos escaparem e diz a Eren que não merece mais sua adoração. Alfreya então diz que assumirá toda a culpa por tudo o que aconteceu e pede a Eren para transmitir isso aos Celestiais. Kai então pensa que essa situação parece déjà vu do que aconteceu com Vanessa, e Alfreya revela que Cid lhe confiou uma mensagem criptográfica. Cid falou de algo que supostamente existia, embora Alfreya admita que não tem ideia do que Cid quis dizer, mas estava claro que Cid estava profundamente frustrado. Alfreya também compartilha que a causa por trás da reencarnação do mundo era a raiva. Ele então diz a Kai que o reconhece porque, apesar de ser humano, arriscou sua vida para salvar um elfo. Alfreya acredita que esse ato acionou o código de tabu, e surpreendentemente, ele está torcendo por Kai agora. Então, ele o incita a destruir o ódio que infesta o mundo. Essas acabam sendo as últimas palavras de Alfreya, enquanto ele se desintegra e desaparece no nada. Pouco tempo depois, vemos que todos que importam estão seguros, mas os anjos se sentem inúteis, já que na verdade não fizeram muito. Kai começa a se perguntar quando Alfreya começou a mudar, e os anjos explicam que tudo começou quando Last Riser apareceu de repente. Foi subordinado de Alfreya por um tempo, então Kai se pergunta por que se voltaria contra ele. O último acordador apareceu pela primeira vez quando Kai resgatou Rin, quase como se estivesse de olho nela. Então Kai começou a se preocupar, pensando que poderia vir atrás de Rin novamente. Rin tem o mesmo sonho novamente, onde o homem que a ajuda pergunta ao último Riser se foram eles os responsáveis por algo. Ela acorda e imediatamente abraça Kai, que está aliviado por ela não estar presa em um coma permanente. Rin fica assustada quando Jan aparece do nada, mas Jan aponta que ela esteve lá o tempo todo. Rin simplesmente não percebeu porque tudo o que ela pensa é em Kai. Jan vê as asas de Rin e lembra a ela que precisa saber de tudo. Rin então admite que não é humana e nem sabe de que raça é. Então, Kai pede desculpas por não ter contado a Jan antes. Jan menciona que os não-humanos geralmente são queimados na fogueira, mas Kai insiste que Rin é diferente. Ela lutou ao lado dele contra o herói demônio e até salvou a vida de Jan. Jan não pode negar as ações nobres de Rin, e Kai promete que Rin está do lado da humanidade. Como sempre, Rin diz que só quer ficar ao lado de Kai, mas admite que é bom saber que Jan confia nela. Jan teme que o segredo de Rin possa causar problemas com os outros soldados, então eles concordam em manter isso em segredo. Então as coisas tomam um rumo estranho quando Jan fica curioso e quer tocar nas asas de Rin, o que a faz cócegas. Jan não resiste e continua a fazer cócegas nela, enquanto Kai apenas fica lá assistindo a tudo. Um tempo depois, descobrimos que o ancião foi libertado e fez um acordo com os humanos. Pelo próximo ano, eles ficaram fora dos territórios uns dos outros. Jian irá notificar os rebeldes sobre isso, tornando a trégua oficial. Os humanos recebem presentes e Jian fica surpresa ao ver seu arco quebrado magicamente restaurado. Kai fica igualmente chocado com seu presente, pois Eren revela que são as próprias balas que ele usou para cancelar magia. Eren então explica que mencionou essas balas aos anões, que ficaram intrigados e imediatamente produziram um lote inteiro. Eren até ajudou a derreter o minério para eles, sugerindo que Kai as chamasse de balas élficas sagradas. O ancião expressa gratidão aos humanos, reconhecendo que sem eles, os celestiais teriam sido mergulhados em uma guerra civil brutal. Ela assume que os humanos estão a caminho da batalha contra as outras duas raças, ou seja, eles precisarão passar pelas florestas celestiais e precisarão de um guia. Então o ancião se oferece para fornecer alguém para acompanhá-los. Jian fica surpreso com essa gentileza inesperada e pergunta por quê. Então o ancião explica que eles querem descobrir o que causou a mudança drástica de Alfred. Há 10 anos, Alfred confrontou um intruso, mas acabou sendo um herói da ira da besta mítica. Um anjo os viu juntos, mas algo estava errado. Nenhum tinha subordinados, e parecia que estavam secretamente conspirando. Logo depois, Last Riser apareceu ao lado de Alfred, e tudo começou a se desfazer. Então é claro que o ancião quer apoiar a missão deles em troca de descobrir a verdade. Eren então chama o ancião de impiedoso, percebendo que quem for escolhido para guiar os humanos é essencialmente um refém. Se qualquer lado quebrar a trégua, aquela pessoa será a primeira a pagar o preço. Ela então se pergunta quem será a alma azarada, apenas para o ancião escolhê-la. Eren fica furiosa, mas não por não ter sido avisada, é porque o ancião acabou de decidir no momento. Eren quer saber por que foi escolhida, e o ancião explica que é porque ela não se afastou um único passo do lado de Kai. Rin então percebe isso e instantaneamente sente ciúmes, acusando Eren de tentar roubar Kai dela. Kai, no entanto, apenas diz que ficaria feliz em ter Eren com eles, para horror dela, pois a decisão do ancião é final. De volta à sede, Jean informa o exército rebelde de baixa patente sobre a trégua e Zephyr parece satisfeito com a notícia. Dante, por outro lado, tem outra coisa em mente.
Agora que a humanidade conseguiu derrotar tanto os demônios quanto os celestiais, eles não serão mais subestimados. Isso significa que todas as táticas que eles usaram até agora não funcionarão daqui em diante. Os espíritos e as bestas míticas verão os humanos como uma ameaça real, então os exércitos rebeldes devem trabalhar juntos mais efetivamente do que nunca. Dan então menciona o comandante do exército rebelde de Yulin, conhecido como Rei Leão Balmung. Ele é um velho conhecido de Falin, que o elogia como um grande comandante. Dante, sentindo-se um pouco sensível, assume que isso significa que Falin não acha que ele é um grande comandante e começa a ficar chateado, mas rapidamente se recompõe e explica que suas táticas de surpresa não funcionarão mais nas outras raças. Eles precisarão enfrentar de igual para igual na batalha, e para isso, precisam de uma aliança sólida com o Rei Leão. Falin decide ir direto ao ponto, dizendo a Dante que, se ele pudesse deixar seu ego de lado, poderia se tornar um líder para toda a humanidade. Dante rapidamente passa esse papel para Jean, mas ela não tem interesse em assumir um papel tão grandioso, porque tudo o que Jean quer é acabar com a guerra das 5 raças. Em outro lugar, um cara sombrio que parece uma raposa vermelha está se encontrando com o herói dos espíritos chamado Kyoka. Ambos estão frustrados ao ouvir sobre as derrotas dos outros heróis, culpando suas falhas por falta de visão. Ambos resistiram sem entusiasmo ao último levantador e não conseguiu mantê-la sob controle. O cara da raposa se revela como Wrath, e as coisas esquentam rapidamente. Kyoka acusa Wrath de mentir sobre algo, e Wrath declara friamente que é hora da raça espiritual desaparecer deste mundo. Assim que ela ouve sua declaração de guerra, Kyoka foge, mas Wrath está em seus calcanhares, perseguindo-a e dando um chute brutal que a faz cair, e tenta esmagá-la no chão. Mas Kyoka não aceita isso, e se transforma em uma bolha de água, envolvendo Wrath para sufocá-la. A Ira, no entanto, se envolve em uma aura ardente, repelindo a água, mas isso não impede Kyoka. Ela agarra a Ira e a arrasta pela floresta como uma boneca de pano. Então, por precaução, ela bate Wrath com força no chão, deixando uma cratera para trás. E parece que Wrath está em uma grande desvantagem, mas de repente Last Riser irrompe das costas de Wrath, agarrando Kyoka pelo rosto e tentando executar o código 0. Kyoka percebe que está sendo atacada, mas é tarde demais para se libertar do aperto do último levantador, então ela acaba explodindo. Ira, pensando que acabou de matar Kyoka de vez, elogia o último levantador por derrubá-la. Enquanto isso, Kai e os outros entram na floresta, surpresos com a largura das estradas. Hirin explica que estes são caminhos usados pelo Okura Chuchupiran. Ninguém entende, então Hirin esclarece que ela está falando sobre ouriços enormes que vagam pela floresta. Eles são raramente vistos, mas têm 10 metros de largura, adoram coletar anéis de ouro e poderiam facilmente esmagar um carro se quisessem. Ao ouvir isso, Sake e Aislinn trocam olhares preocupados. Aqueles ouriços podem ser uma grande ameaça, mas Hirin os tranquiliza, dizendo que há apenas uma pequena chance de serem esmagados, e este é o caminho mais rápido para o sul, então precisam correr esse risco. Rin, entretanto, não está de acordo, não por causa dos ouriços, mas porque Hirin está sentado na frente ao lado de Kai. Hirin argumenta que é inevitável, já que ela é quem está dando as direções, e Kai concorda. Eles a estão passando como uma representante da Fundação Aio para evitar o caos que surgiria se os humanos descobrissem que ela é, na verdade, uma elfa. Hirin acrescenta que suas roupas são encantadas com magia de ilusão. Então, enquanto alguém não a conhecer, ela parecerá apenas como qualquer outro humano. Nesse momento, Jin chama pelo rádio para um relatório de status de Kai, e tudo parece estar em ordem. Ela pergunta a Hirin quanto tempo levará para chegar à Fundação Yulin, e Hirin estima que devem chegar em 3 dias se mantiverem este ritmo. Enquanto isso, há um bom lugar adiante onde eles podem montar acampamento para o dia. Jan se sente aliviada por as coisas estarem indo conforme planejado, mas Fallon de repente nota algo estranho e a chama para verificar. Eles encontram uma parte da floresta que parece ter sido devorada por algo. Fallon suspeita que pode ser obra de uma besta mítica, mas isso não faz sentido. Eles ainda estão na região da Fundação Aio, que é controlada pelos elfos. Parece que as bestas míticas começaram a cruzar fronteiras e invadir outros territórios, o que torna essa jornada muito mais perigosa. De volta ao local da batalha, Wrath está passando pelos restos espalhados de Kyoka, e certamente parece que ela está morta, mas não há peças suficientes de Kyoka para Wrath ter certeza, então ela assume que Kyoka deve ter escapado com seu núcleo. Frustrada por não conseguir terminar o trabalho, Wrath decide deixar isso de lado por enquanto, sabendo que haverá outras oportunidades de matar Kyoka no futuro. Então ela se vira e volta para a floresta. De volta ao grupo, eles montam um acampamento para o dia em uma clareira, e todos dão um mergulho refrescante em uma fonte termal. Depois que Kai termina seu turno na fonte, ele é encarregado de vigiar a tenda de Jean enquanto as garotas aproveitam seu tempo. Ele sabe que não pode se juntar a elas, mas está preocupado que as garotas possam acabar brigando entre si por lá. As preocupações dele se provaram válidas, porque menos de 5 minutos depois, Hirin e Rin já estão discutindo se maior é melhor ou se plano é supremo. Jian interrompe o debate acalorado deles e pede aos dois para ouvirem. Ela tem algo importante para discutir. Ela explica que estava conversando com Kai sobre o detentor do código e o conceito de reencarnação do mundo, e embora ele não saiba muitos detalhes, ele tem certeza de que o detentor do código não foi feito por mãos humanas. Jan avisa Kai que usar isso pode ser perigoso, mas Kai argumenta que é muito mais imprudente para ela continuar usando armas élficas quando elas drenam sua força vital. Jan reconhece que não é ideal, mas sem elas, ela mal conseguiria contribuir em lutas, então não tem a intenção de desistir de sua arma tão cedo.
Mais importante, eles precisam discutir sobre Last Riser, que continua aparecendo em momentos críticos. Isso feriu gravemente Alfria e estava até presente quando Kai lutou contra Vanessa. Mas Kai não tem ideia do que é isso porque não havia registros disso em sua linha do tempo. E pelo que ele viu, o último elevador parece estar monitorando os heróis, atacando-os se ouvirem a palavra Cid e começarem a se lembrar das coisas. Jan se pergunta que tipo de relação Last Riser tem com os heróis restantes. Não há como saber se é subserviente ou hostil sem enfrentar o herói primeiro, então eles terão que continuar lutando contra os heróis até que possam acabar com a guerra racial. De volta ao presente, Reading concorda que Last Riser é uma ameaça séria, especialmente porque conseguiu mudar Alfreya e eles ainda não sabem nada sobre isso. Então eles decidem ficar vigilantes para Last Riser sempre que estiverem em uma luta com um herói. Mas Rin está aterrorizado com a ideia de encontrar Last Riser novamente. Ela não sabe o porquê, mas sempre que ela vê isso, sente-se tão paralisada de medo que não consegue se mover. Jan pede desculpas por mencionar um tópico tão assustador, mas de repente eles sentem um tremor violento. Algo está acontecendo no acampamento. Então vemos dois soldados sendo confrontados por uma criatura mítica e começam a atirar nela, mas suas balas não têm efeito. Kai chega e identifica a criatura como um Behemoth, e sem hesitar, ele avança e dispara uma bala especial, que realmente consegue feri-lo. Fallon logo se junta a ele, e juntos eles manobram ao redor do Behemoth causando danos, mas não é suficiente para derrubá-lo, então Fallon joga uma granada de luz para cegar a besta e ordena que todos recuem. Kai está chocado que suas balas modificadas Drake não mataram o Behemoth. Elas foram especificamente projetadas para esse propósito. Isso leva a uma arrepiante constatação. Esta versão da besta mítica é mais forte do que as do seu mundo. Quando as garotas retornam, Jin rapidamente ordena que as tropas se formem para lidar com a ameaça de forma mais eficaz. Eles precisam de algo muito mais forte para derrubá-lo, mas não tem nenhuma artilharia pesada com eles, já que não esperavam enfrentar uma besta mítica aqui. Fallon se oferece para ganhar tempo contra a besta, para que Jin possa levar os soldados para um lugar seguro. Mas Jan se recusa a recuar e pergunta a Kai se há outra maneira de derrotá-la. Se eles vão lutar contra as bestas e os heróis espirituais, não podem se dar ao luxo de serem empurrados por um inimigo como esse. Kai concorda com a lógica dela e explica que a besta tem um órgão mágico em seu corpo que é um ponto fraco, mas o desafio é descobrir como atacá-lo. Jan pensa por um momento e percebe que, como estão na Floresta Celestial, Reading pode usar o terreno a seu favor. Eles então rapidamente traçam um plano para começar a atrair a fera para mais fundo na floresta. Quando está perto o suficiente, Fallon sinaliza para Kai que libera esporos de cogumelos paralíticos, os mesmos que os elfos usaram para capturar o time de Dawn. Os esporos desorientam a besta, permitindo que Rin lance uma grande magia de raios para atordoá-la, e Kai salta e dispara um tiro a queima-roupa na cabeça dela. Mas mesmo depois de tudo isso, a besta continua avançando, tentando atacar Rin, forçando Kai a intervir e defendê-la. Mas antes que a besta possa causar mais danos, Hiren ativa um círculo de teletransporte abaixo dela, enviando-a para longe. Ela então sorri com satisfação, enquanto explica que o plano funcionou perfeitamente. A fera caiu em uma armadilha e está sendo queimada até ficar em cinzas enquanto eles falam. Ginny fica satisfeita com a vitória, mas então percebe que algo ruim aconteceu com Kai, então seu sorriso desaparece enquanto ela corre para ver como ele está. Rin está de pé sobre Kai, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sofreu um ferimento grave no ombro quando interveio para protegê-la mais cedo, então ela se culpa por ele ter se machucado. Kai então explica que a besta ainda podia sentir magia. Então, quando Rin lançou seu feitiço, ela se fixou nela e tentou eliminá-la, e não havia como ele ficar parado e deixar isso acontecer. Então, a lesão dele era inevitável. Rin odeia ver Kai assim. Ele está claramente com muita dor, mas ainda está mais preocupado com o bem-estar dela do que com o próprio. Então, ele pergunta se ela está bem. Rin assegura a ele que não está ferida, e Kai fica aliviado ao ouvir isso, mesmo não estando nada bem. Jan e Hiren então rapidamente vêm para ajudar a remendá-lo e conseguem levar Kai de volta ao acampamento para um tratamento adequado. Mas enquanto ele está inconsciente, tem um sonho estranho. Nele, uma voz misteriosa na floresta chama por ele, instando-o a acordar e vir até ela como a criança escolhida pelo destino, aquele que tocou no código proibido. Kai acorda de repente, percebendo que não foi o único a ouvir a voz. Jan teve o mesmo sonho. Ele reconhece a voz e sabe que o local para o qual estava sendo chamado está em algum lugar dentro da floresta élfica. Com isso em mente, Kai pede a Hiren para guiá-los até lá para que possam investigar. Lá fora, Aslan e Saki estavam arrumando as coisas, se preparando para pegar a estrada. Mas então Aslan recebe uma mensagem do grupo dizendo que seus planos mudaram e que todos deveriam esperar até que eles retornem de sua missão. Então Saki, ansiosa para aproveitar ao máximo esta curta pausa, decide desfrutar de um pouco mais de tempo na fonte termal. Enquanto isso, o grupo se dirige mais fundo na floresta com Hiren liderando o caminho. Ela não tem problema em levá-los para o prédio que Kai viu em seu sonho, mas ela não acha que acha algo de especial nele. É apenas uma velha estátua de pedra, e ela a visitou algum tempo atrás por curiosidade sobre as estruturas humanas. Jan fica chocado que uma estrutura como esta, tão distante, poderia ter sido feita por humanos, mas Hiren confirma que não foi criada pelos Celestiais, e que a única outra raça capaz de construí-la seriam os humanos. Kai percebe que o edifício deve ser um megalito, embora nenhum dos outros reconheça o termo.
Ele explica que havia vários desses em seu mundo antigo, mas eles eram chamados de cemitérios. Eram edifícios especiais projetados para selar outras raças. Mas neste mundo ninguém parece saber sobre eles. O portador do código estava escondido em um deles. Ao chegarem ao megálito, uma voz chama, convidando-os para entrar. A voz os tranquiliza que não há nada a temer, além do fato de que é uma voz sem corpo. Alega que este é o centro do mundo, e como os escolhidos pelo destino, são bem-vindos. É isso pra este vídeo, pessoal. Se você gostou dessa nova série, deixe um like para o próximo episódio e se inscreva para mais conteúdo de anime. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.